Fala galera, boa noite, bem-vindo ao MesaCast, mais uma edição aqui, segundo episódio, né, da segunda temporada. Isso aí. Hoje com a presença ilustre, mas antes de tudo eu quero pedir a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, semanalmente a gente tá fazendo um podcast aqui com pessoas incríveis, tá? Então não se esqueça de seguir a gente no canal, vai lá no nosso Instagram que tá por aqui, segue a gente também, manda lá, vai lá no direct assim, ó. Igor, eu quero ver quem é que vai estar no próximo podcast. Vai lá, manda pra Igor, manda pra Emanuel, manda pra mim, manda pra quem tiver disponível, tá? E eu vou passar a palavra hoje pra... Você tá bonitão, hein, filho? Sou assim, né? Eu sou assim. Boa noite, né, Igor? Boa noite, boa noite. Quero que Aqui você- vamos começar, né? Esse episódio hoje vai ser incrível. A gente vai falar com um cara que é extraordinário, um cara ímpar. Que nosso convidado hoje é Murilo. Ele que é proprietário do Instagram Pílulas de Poder. O cara é pastor, é realmente um homem de Deus. Muito obrigado aí, meu irmão, por ter aceitado o nosso convite desde já. É uma honra estar aqui com vocês. O convite eu aceitei de pronto, porque é sempre bom, né? Bater um papo e com propósito, né? Com certeza. Para começar, eu não sou pastor. É um apelido que os meninos colocaram em mim. Eu não sou pastor. Mas eu falo da palavra de Deus. Tudo bem me chamar de pastor. Melhor falar mais de perto? Acho que tá bom assim. Tá Primeiro? tudo normal. Murilo, conta aí um pouquinho pra gente como é tua história, como você... Conta pra gente é tua Murilo? vida. Quem é Murilo? Quem é Murilo? Cara, eu sou um cara que nasci no lar cristão, né? Os princípios que o meu pai e a minha mãe ensinaram desde sempre são os princípios cristãos, né? De respeito, de ter fé em Deus, de correr atrás daquilo que você quer conquistar. E eu cresci nesse lar. E aí, em algum momento, minha mãe, ela se aproximou mais de Deus e com isso ela levou eu e o meu irmão para mais próximo de Deus. E aí ali eu tive os meus momentos, os meus altos e baixos com Deus, momentos de estar distante dele e momento de estar perto dele, porque a vida do cristão é dessa forma, né? Nem sempre é uma constante, é assim, é altos e baixos. E a vida do cristão é dessa forma. Então eu tive meus altos e baixos com Deus, mas em 2014 eu tive uma experiência muito forte com Deus, e aí foi quando eu voltei, e de lá para cá nunca mais eu me afastei, porque eu vi que a minha vida só tinha sentido perto do Criador, né? Perto dele. Então, fiz muitas coisas. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão pública, atuo na gestão pública atualmente. Eu gosto muito de estar nessa área. Eu acho que a gente tem um propósito aqui na Terra e eu vejo que a gente pode manifestar esse propósito em várias áreas. Então, eu estou sempre nos bastidores da política e da gestão pública, atuando ali como cristão, servidor público. Então, porque essa é a graça, né, de você viver o cristianismo. Onde você estiver, porque muitas pessoas acham assim, eu só vou servir a Jesus quando eu estou dentro de uma igreja. Não, ali a gente não serve a Deus dentro de uma igreja, a gente serve fora. Sendo um empresário com princípios cristãos que você vai servir a Deus, sendo um técnico de informação ali servindo ao Senhor com os princípios, e você estando na política, você estando na arte, você estando no entretenimento, levando esses princípios para onde você vai. Não tem como dissociar a nossa vida em qualquer área daquilo que você crê. Então, para onde eu vou, eu levo esses meus princípios e atualmente moro aqui do lado de vocês, né, em Calçado. Antes de ontem assisti o podcast com a Rafaela, foi incrível. Aí, Também dois de calçado, né? Conterrânea de calçado. Conterrânea. Rafaela, Caio, conheço demais. E foi incrível, e é isso. Então, eu comecei a falar mais disso, né? Quando eu tive esse encontro em 2014, logo eu procurei uma igreja onde eu fosse me aproximar mais, né? Porque quando você se aproxima dele, você precisa de ajuda de pessoas que tenham uma fé mais madura, né? Para lhe conduzir nesse caminho. E aí procurei uma igreja e ali fui acompanhado por pessoas que já tinham uma fé madura. E ali, logo de início, tive a minha primeira experiência com missões, que é você ir para outros lugares e falar para pessoas que ainda não conhecem. E ali me apaixonei pelas missões, por falar da palavra de Deus, e estou até hoje, né? Tem quantos anos?
Eu fiz 31 esse ano. 31, parece ter 20. Doido. Parece ter 20, tá vendo? Parece. A fé deixa a bom. gente jovem, viu? Pode acreditar. Que bom. Então, tive esse encontro e aí logo de início já comecei a ter esse acesso, né, a você ir para lugares onde existem muitas pessoas vulneráveis que não têm acesso, não têm acesso à Bíblia mesmo, né, por incrível que pareça. Tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à Bíblia e aí quando você fala um pouquinho ali, você vê que a situação muda, você vê que as pessoas têm um encontro. Porque João vai dizer, né, que Cristo é o verbo, né? O verbo é a palavra. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, inclusive eu trouxe para vocês de presente umas Bíblias. Vou pedir maravilha. até que tu pega ali no carro, Ítalo. Porque as pessoas quando têm um encontro com a palavra de Deus, têm um encontro com o reino dele, né? Que ele é a palavra. E aí houve essa pandemia, né? Só para voltar. Houve essa pandemia onde as missões físicas pararam, né? Não dava para a gente viajar. Eu participo de uma igreja que geralmente nas férias a gente doa para missões. Então todas as férias de junho e de janeiro a gente organiza grupos ali e vai para algumas cidades no sertão. Já fui também para fora, a gente foi para o Equador, eu e mais 3 pessoas, a minha pastora e mais duas pessoas, e foi incrível. E aí, quando veio essa pandemia, eu não consigo ficar parado, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu trabalhava em Caruaru, na época. Morei 2 anos em Caruaru. Eu falo demais, viu? Qual que vocês vão dando Fique à sinal aí. vontade, o programa é seu. E aí, lá em Caruaru, eu pensei, poxa, como é que eu posso fazer para continuar as missões nessa pandemia? E aí foi quando veio a ideia de falar na internet, né? De criar o Pílulas de Poder. Eu criei um pouquinho antes da pandemia, acho que foi em dezembro de 2019, e aí criei para postar versículos mesmo. Então ali eu via um versículo, porque eu pensei, poxa, às vezes a gente tem dias que a gente está tão desanimado, e eu sei o poder da palavra de Deus, que é você pegar um versículo ali e ele lhe dá um ânimo, lhe dá uma força. Se eu quero passar isso para as pessoas. Então eu comecei a postar versículos no fundo preto, feito nos stories mesmo. Comecei a postar no feed, e aquilo ali foi tomando uma proporção que, assim, não tem nada a ver comigo. Nada. As pessoas veem assim, muitos seguidores, Murilo isso, Murilo aquilo, não tem nada a ver comigo. Aquilo ali foi Deus, é de Deus. Eu digo assim, Senhor, a partir do momento que eu estiver me desviando do foco, a partir do momento que eu realmente não estiver vivendo o propósito que o Senhor me chamou para fazer no Pílulas, então pode acabar o Pílulas. Acontecer alguma coisa com a página e acabe. Porque tem um propósito, e o propósito é exaltar e fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus que mudou a minha vida. Eu tinha uma vida totalmente errada antes desse encontro em 2014. E alguns amigos meus que estão assistindo ou vão assistir essa live podem confirmar isso. E aí quando eu tive esse encontro foi imediato. A gente pode até falar um pouquinho de como foi esse encontro. Queremos saber como Já foi esse era, encontro, já com era certeza. minha pergunta já. Com certeza queremos saber. Bom, então, desde, como eu falei, né, de pequeno, a gente foi criado. Chegou aqui as Bíblias. Só para fazer um adendo aqui. Essas Maravilha. Bíblias, elas... aqui para vocês, tá? Obrigado, Pra cada um obrigado, aí. meu irmão. Agradecemos demais. Essas Bíblias é Recebido, fruto... Recebido. Essas Bíblias aí são frutos, né, do Pílulas de Poder. Na verdade, logo no início ali, eu fiz uma parceria com um aplicativo cristão, e aí a contrapartida, se é assim que eu posso falar deles, era das Bíblias. Então eu ganhei aí 100 Bíblias para espalhar para as pessoas, e aí fica aí de lembrança para vocês do Pílulas de Muito Poder. obrigado, Muito agradecemos obrigado. demais. E aí, voltando, onde era que eu estava falando? Tava falando da sua experiência Sim. Então, fui criado aí, desde sempre com esses princípios, né, cristãos. Sempre dei muito valor a isso. Minha mãe e meu pai sempre foram muito corretos, dentro do possível, né, que não existe ninguém perfeito, somente Jesus. Mas cresci nesse meio. E aí me afastei, passei um tempo longe mesmo, assim, distante. E aí tinha alguns amigos que mandavam, Murilo, vê esse louvor, Murilo, olha esse versículo, tentando me puxar novamente para o prumo, né, para o propósito. E aí, em algum momento, tive contato conheci uma pessoa, um amigo lá de Garanhuns, e ele falou, vai ter um evento em Campina Grande, tem todo ano, a Consciência Cristã. Vamos comigo? A gente não era nem tão próximo, só que eu estava vivendo uma vida, assim, não tinha sentido, vazia mesmo.
Eu ia para a festa direto, eu estava bem profissionalmente, relativamente, jovem, mais jovem, né? Mais jovem. Mais jovem, então não tinha muito sentido o dinheiro que eu pegava e eu estourava com outras coisas. E aí esse cara viu que, apesar de eu ter algumas coisas, apesar de eu estar bem profissionalmente, eu era vazio. E ele falou, vai ter um evento, acho que vai ser interessante para tu ir, vamos comigo? Eu disse, bora, fui. Na verdade, a minha alma já gritava por algo, só que eu não sabia o que era. E aí, nesse evento, lá em Campina Grande, numa pregação do pastor, um pastor, inclusive, dos Estados Unidos, Paul Washer, tem essa pregação no YouTube, de vez em quando eu compartilho lá nos stories. Cara, aquela pregação, assim, me deixou devastado. Foi uma pregação simples em Romanos, ali onde ele fala que todos nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, né? Não existe nenhum justo sequer, e se a gente quiser se aproximar de Jesus, a gente precisa reconhecer que nós somos indignos mesmos, nós não merecemos a presença dele, nós não merecemos um dia ir morar no céu, mas nós vamos um dia morar no céu a partir do momento que nós cremos nele. E aquilo ali Amém. Me detonou. E aí, na volta, né, isso foi num dia... à noite, no outro dia a gente voltava. Eu morava em Garanhuns, eu acho, num tempo, não sei. E aí a gente voltou. O cara foi a viagem inteira chorando. Eu até falei pra ele, olha, vou sentar aqui mais longe. Tu era no ônibus, né? A gente pegou um ônibus. Sentar aí mais atrás, vou ficar aqui. Coloquei minha mochila no outro lugar. Ele não sabia porque era, mas foi porque eu sabia que eu ia voltar ali devastado. E eu voltei chorando. Mas era um choro assim, de arrependimento por tudo que eu já tinha feito, mas também de reencontro com Jesus, sabe? Eu já tinha tido experiência com ele antes, e aí eu acho que o Espírito Santo veio me lembrando de tudo. Olha o que é que você está perdendo de viver, e olha o que você está vivendo. Você tem uma vida vazia, você tem uma vida sem sentido, e eu tenho uma vida com propósito para você. E aí eu vim de Campina Grande a Garanhuns chorando. Eu acho que eu cheguei aqui com os olhos inchados. Mas a partir dali, tudo mudou. Assim, foi como se fosse uma chavinha assim. Aquele encontro ali mudou totalmente, de imediato. Eu já não quis ir mais para a festa, eu já não bebi mais, eu já mudei as minhas amizades. Então, assim, a partir dali, foi aí no momento que eu procurei uma igreja, onde eu fui acompanhado, onde eu fui apresentado por esse mundo de missões e estou aqui até hoje. Eu vou só aqui, vão perguntando aí que eu vou ligar a live aqui. Pode ficar à vontade, beleza, pode ficar à vontade. Então, Emanuel, vem aqui, chegue. Eu fui só iniciar a live, né? Agora eu quero apresentar a vocês, nosso... apresentador, cargo-chefe, eu sou só produção, rapaz. Isso aí. E aí, Emanuel? E aí, Murilo, boa noite, tudo certo? Beleza, tudo Murilo, certo. já queria te fazer uma pergunta aqui. Certo. Você falou que começou a andar com essa pessoa, que era um cara que não era nem tão seu amigo, e quando você falou agora que quando teve esse encontro com Deus, você mudou... seu jeito de pensar, você parou de ir pra festa e mudou suas amizades. Isso. Qual influência tem as pessoas que você convive com a sua fé? Total. Tem total influência. Foi muito boa essa pergunta, Igor. Grato. Influencia totalmente, né? Porque você começa a andar com pessoas, você começa a se parecer. A Bíblia fala que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Então, se a gente começa a adorar o Deus verdadeiro, a gente vai se parecer com Ele. Da mesma forma é com amizades e com relacionamentos. A partir do momento que nós começamos a andar com pessoas, sem perceber, a gente começa a pegar trejeitos, costumes, piadas. Então, eu comecei a mudar as minhas amizades, não descartei. Os amigos que eu tinha antes, eu amo de paixão eles demais. Assim, tem um carinho muito grande, mas não faz mais sentido para a estação da minha vida que eu estou vivendo, trazer eles para essa vida que eu estou vivendo agora. Até porque também não faz mais sentido para eles estar comigo, vamos dizer assim, porque eu não vou mais para festa, eu não vou sair mais para beber, enfim. Então, faz todo sentido. E uma coisa que eu queria falar aqui, foi até bom tu perguntar isso, sobre relacionamentos. Esse ano eu dei uma mentoria coletiva e depois dei algumas individuais. E a gente tem um módulo só sobre relacionamentos. E nesse módulo eu falei sobre Jesus, como era que Jesus lidava com as pessoas. É interessante, Jesus tratava as amizades e os relacionamentos deles, a gente pode ver, né, na vida de Jesus, em 5 níveis. 5 níveis. Tem o nível dos íntimos e mais chegados, e aí... Tem especialista em pessoas. Isso, o livro de Tiago Brunet. Tiago fala um pouquinho disso. 5 níveis. Aqueles que são mais íntimos, que você compartilha o seu coração, que você compartilha os seus sonhos, que você compartilha tudo que você está pensando. Tem e aí a gente divide. Jesus tinha os 3 discípulos mais chegados, que era
Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia assim para momentos reservados, orar, ele ia ter momentos ali, ele e Deus, ele chamava esses três. Então a gente pode dizer, ele tinha esse relacionamento com esses três mais chegados, mais íntimos. Ele tinha um relacionamento com os 12 discípulos, que são os 12 discípulos que as pessoas mais conhecem, que é um relacionamento próximo, mas não tão próximo. E a gente pode começar a trazer para a nossa vida isso. Tinha um relacionamento com os 70 discípulos, que depois dos 12 é outro nível, são os relacionamentos estratégicos, que a gente vai trazer para a nossa vida como? Aquelas pessoas que a gente precisa e elas precisam da gente, faz sentido a gente ter elas perto da gente por alguma estação. E tem aqueles que é a multidão. São as pessoas que querem dar pitaco na tua vida, não sabem o que você sonha, não sabem o seu coração, não sabem o seu pensamento, mas querem opinar, querem julgar, querem criticar, e é a multidão. E não faz sentido você dar ouvidos à multidão como você dá ouvidos para esses que são mais íntimos. É muito diferente, porque aqueles íntimos sabem de fato o seu coração, sabem de fato os seus sonhos. E o ruim é que a multidão muitas vezes quer opinar, quer criticar mais até do que aqueles que estão próximos. Então, a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente vai ter muito menos problemas com relacionamentos. Então a gente tem que saber classificar quem são os próximos e chegados íntimos, quem são aqueles estratégicos, quem são aqueles um pouco mais distantes e quem é a multidão. A multidão não sabia quem era Jesus. A multidão muitas vezes quer saber quais são os nossos resultados, qual é o nosso faturamento, qual é a nossa conta bancária, porque é interessante para eles o resultado. A multidão queria ir atrás de Jesus por causa dos milagres que ele estava fazendo. Mas aqueles que Jesus compartilhava algo mais profundo eram aqueles mais próximos. Então, tem certa passagem na Bíblia que Jesus está lá andando nos evangelhos, né, ali na Galileia, e eu vou para a Galileia daqui a 3 dias, em nome de Jesus. Amém, amém. E aí ele está andando ali e aí ele pergunta, né, quem a multidão está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos dele mais perto dizem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Eles não sabiam, a multidão não sabe quem você é, essa é a verdade. E aí ele vai e pergunta, Pedro, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então só aqueles mais próximos e mais chegados sabem quem realmente a gente é. Então da mesma forma nós precisamos fazer essa classificação nas nossas amizades, porque tem total influência naquilo que a gente vai viver, naquilo que a gente deixa de viver e naquilo que faz sentido para a estação que a gente está vivendo. Velho, é um ensinamento atrás de ensinamento, né? Eu nunca tinha visto por essa ótica. Eu sei muito da importância de você saber separar quem realmente está perto de você e quem às vezes só está ali só para saber ter os resultados. Sim, isso. E eu acho que isso você tem que ter muita sabedoria. Exato. Eu acho, Com certeza, com uma certeza. coisa que eu sempre pedi a Deus foi ter sabedoria nas minhas ações. Boa. E ninguém deixar perto. Isso. Porque isso, ao mesmo ponto que uma pessoa pode te levantar, ela pode te ajudar a te derrubar, entendeu? Exato. Eu acho que isso é... Exatamente. E Jesus é a mente mais brilhante que já pisou na Terra, né? Então a gente aprende muito com ele nos evangelhos. E a gente pode trazer para os relacionamentos essa questão aí dos relacionamentos mais próximos, mais... Com certeza. Eu li recentemente até, eu tô terminando esse livro aí de Thiago Brunet, quando começou a falar... na hora que tu começou a dar classificação de amigos, eu ainda lembrei daquela parte que ele fala de contornáveis, incontornáveis. Isso. E até uma indicação de leitura aí, pessoal, pra vocês. Quem gosta de ler, esse livro aí é incrível. Especialista em pessoas, Thiago Brunet. Vai que ele vê esse podcast, né? Mandamos aí pra gente. Alô, Thiago Brunet. Estamos dando o crédito aqui. Realmente, é uma coisa que a gente tem que observar na nossa vida. Muito. Porque a gente não pode abrir o coração com qualquer um. Exato, No exatamente. nosso coração... tem uma passagem da Bíblia que fala assim, né? Acima de tudo, guarda teu coração. Provérbios. Pois dele provém as saídas da vida. A fonte da vida, exatamente. Isso aí. Exatamente, é isso. E quando a Bíblia fala assim, né, guardar o coração coração vai muito além do órgão que a gente tem, né? Os pensamentos, guardar a né? tua A nossa alma, alma. Isso, exatamente. Então a gente guardar bem isso, porque dele procede toda a fonte, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, Tiago vai falar isso na Bíblia, procedem do coração, né? Quando você vê aí uma pessoa fazendo algo ruim, sei lá, um assassinato, alguma coisa, primeiro nasceu aquilo nos pensamentos, no coração, para depois ser executado. Da mesma forma, projetos grandiosos, empreendimentos, alguma coisa com propósito, nasce no coração. Então, a gente precisa guardar bem o nosso coração, saber com quem compartilhar para... É aquela coisa também, né, que o pessoal fala de, por exemplo, projeto, não, uma pessoa, esse daí ele foi abençoado, ele teve sorte, mas não, Deus escolhe, não, Deus não capacita, como é? Assim, Deus ele não escolhe os prontos, né, os capacitados. Isso, ele capacita os escolhidos.
Apesar de não ser um versículo, é uma frase muito verdadeira essa, né? Ele capacita. certeza. E Jesus foi assim, né? Jesus, ele teve encontros. E, assim, só para contextualizar, eu penso assim, tem 3 coisas que a gente não pode abrir mão. E a gente precisa saber lidar com isso, né? A gente não pode abrir mão da nossa fé em Deus, 3 coisas. A gente não pode abrir mão do nosso tempo, que é muito precioso, e a gente não pode abrir mão das boas oportunidades. E Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade, né? Então ali a gente vê na Bíblia Jesus tendo oportunidades de ter encontro com pessoas e capacitando, né? Quando ele chamou ali os discípulos, nenhum era capacitado, mas eles eram escolhidos. Então quando ele escolhe, ele capacita, ele ensina e ele lhe impulsiona na direção do seu propósito. Então hoje, por exemplo, é uma boa oportunidade de estar aqui. Aproveitei essa boa oportunidade de estar aqui com vocês e bater esse papo, né? É muito bom falar sobre essas coisas. Interessante. Muito bom. E já vamos fazer outra pergunta aí, né? Sim. Como a gente identifica que são boas oportunidades pra gente na linha de Cristo? Boa. Assim, quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente começa a caminhar com Jesus, fica muito fácil da gente discernir, né? O que é bom, o que faz sentido para o nosso propósito e o que não faz sentido. E você começa a ficar mais sensível, espiritualmente falando, né? O mundo espiritual é tão real quanto esse aqui que a gente está vendo, o mundo físico. Então, a partir do momento que você tem uma intimidade com Jesus, a partir do momento que você começa a buscar Ele na palavra, Ele começa a se manifestar para você de formas muito simples. Tem pessoas que acham que Ele vai se manifestar, sei lá, fazendo coisas grandiosas. Nem sempre. Às vezes é com impressão no seu espírito, é com impressão na sua mente. Então, boas oportunidades são aquelas que vão lhe levar no próximo passo do seu propósito. Eu costumo dizer que quando a gente sabe o nosso propósito, fica muito mais fácil tomar a decisão. Se você sabe quem você é e para onde você está indo, você sabe dar não e você sabe dar sim. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir em Deus qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E aqui eu não falo só chamado de fazer missões ou estar na igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, tem gente que tem um propósito de ser um empreendedor e fazer a diferença e ir empreendendo. Tem gente que tem um propósito, sei lá, nas artes ou no entretenimento, vai viver o seu propósito naquilo. Então, quando você sabe o seu propósito e para onde é que você tem que fazer a diferença, onde é que você tem que fazer a diferença, você vai fazer a diferença naquela área e você vai saber discernir quais são as boas oportunidades e quais são as oportunidades que você deve dizer não. É difícil a gente dizer não, mas são necessários os nãos. Realmente. E uma coisa muito importante que tu falou é você conseguir enxergar Deus no simples, né? Porque na maioria das vezes a gente tem um costume de esperar Deus fazer grandes coisas para poder ver a presença dele. Isso. Mas acho que é um exercício de fé você tentar enxergar Deus nas coisas simples do dia a dia. Isso. Cada coisa que acontece, você diz, poxa, Isso. que massa, velho. Pois é. Você conseguir Exato. nesses Deus nesses Isso. pequenos detalhes. Os né? pequenos detalhes, né? A gratidão ela começa no pouco, né? A gente tem que agradecer, saber agradecer o pouco na nossa vida para poder merecer o muito Isso. que Deus tem pra gente. Exato. Essa questão da gratidão é muito importante mesmo. E é interessante isso que Emanuel falou, porque é no simples. Tem gente que espera sentir, sei lá, um arrepio para dizer, sentir o Espírito Santo, sentir Deus. Não, nem sempre é. A nossa mente é enganosa. O nosso cérebro, se eu começar a imaginar que eu estou com uma dor no pé, eu vou começar a sentir essa dor. Então, muitas vezes é emocionalismo, muitas vezes é apenas emoção, é aquilo que a gente criou no cérebro. Então, a gente tem que aprender a não ser dominado pelas nossas emoções. Provérbios vai dizer, quem escreveu o provérbio, um dos escritores, foi Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra. A Bíblia fala, ele foi sábio, filho de Davi. E ele fala que o nosso coração é enganoso. Então, aquelas pessoas que são dominadas pela emoção, pelo coração, elas vão bater e quebrar a cara alguma vez, porque não é as nossas emoções que devem dominar as nossas decisões, né? A gente tem que ter as nossas emoções firmadas em Deus e saber que Ele se manifesta no simples, no dia a dia, na rotina, coisas simples assim. Você vai perceber que, poxa, Ele foi incrível aqui. Isso aqui deu certo, ou isso aqui não deu certo, tem um propósito. Por exemplo, a live que a gente ia fazer ao vivo, Deus tem um propósito de não ter dado certo, ao vivo. As pessoas que vão assistir depois, talvez sejam as pessoas que Ele queira alcançar. Então, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui. Amém. E sobre a gratidão ainda, né? Eu estou falando muito da Bíblia porque, Não, cara, é isso que eu leio, é isso que eu vivo. Eu já ia te perguntar uma coisa sobre gratidão, realmente. Pronto. Como é que a gente pode exercitar mais a nossa gratidão, como a gente consegue se aproximar mais de Deus exercendo essa prática, né? Que hoje é tão falada assim nas redes sociais, porém
Muita gente só fala, mas não faz. Nem Exatamente. sabe nem o que é, na verdade, né? Exatamente. O que é ser grato pra tu, Murilo? Na tua concepção aí, o que é que seria ser grato, ser agradecido realmente pelo que acontece? Pelo bom e pelo ruim. Cara, boa pergunta, Igor. Vê só, ser grato, não sei se você já ouviu falar essa palavra, contentamento. Cara, apóstolo Paulo era uma pessoa que ele viveu muitas coisas. Ele já teve muita fartura, mas ele também já passou por necessidades. E ele dizia assim, eu já tive muito, eu já tive pouco. Eu sei viver bem na fartura e sei viver bem no pouco. Mas o segredo dele era o contentamento. Independente de estar na fartura ou estar passando por algum momento difícil, ele era grato. Porque contentamento é isso, é você se contentar com aquilo que você tem no momento. Isso também não é uma desculpa para você parar e não querer coisas avançar. Não é isso. Mas é você ser contente e entender a estação, entender aquele momento e dizer, poxa, Deus, eu sou grato. Não estou no estágio que eu quero ainda, mas eu te agradeço pelo que eu conquistei até aqui. Isso é ser grato. Tem uma passagem que fala de 10 leprosos. A lepra era uma doença que as pessoas que tinham ali no tempo de Jesus, eles tinham uma cidade para viver separado. Sabe os campos de concentração que tem na China? Ainda tem, né? Por causa da pandemia. Não sei nem se eu devia estar falando, por causa que o YouTube pode... Enfim, falei já. Fica à vontade. Então, existiam cidades para essas pessoas. Quem tinha lepra não podia viver em sociedade. Vivia afastado numa cidade. E quando ia fazer alguma coisa ali na cidade, na sociedade, eles tinham que dizer, tenho lepra, para as pessoas saírem de perto e ele poder passar. Então, para você ver, eram pessoas excluídas. E aí Jesus, falando de encontros, ele teve um encontro com 10 leprosos. E aí ele curou os 10 leprosos. E aí os leprosos foram embora. Foram embora, né, depois de serem curados. Foram embora mostrar para os sacerdotes, porque tinha que mostrar, estou limpo, estou purificado, posso voltar a viver em sociedade. Mas desses 10, apenas um voltou para agradecer. Todos eles tiveram fé para receber a cura, mas apenas um voltou para agradecer. Então, gratidão revela caráter também. Então, você está perto de pessoas gratas, é o tipo de pessoa que você tem que estar perto. Né? Pessoas gratas, elas manifestam a glória de Deus, sabe? Você está perto de pessoas que estão sempre agradecendo, estão sempre contentes, são pessoas que atraem assim as bênçãos de Deus. É muito ruim você estar perto de pessoas amarguradas, pessoas, ixi, tá chovendo, eita, deu errado isso, eita, não sei o quê. Não tem uma palavra boa. Isso aí, velho, atrai coisa ruim. É como um imã. A gratidão é um imã para coisa ruim. Quer dizer, a gratidão é um imã para coisas boas. E a amargura ou a reclamação é um imã para coisas ruins. Né? As nossas palavras têm poder, a gente pode falar sobre isso também. Pode arrochar aí. Só fazendo um puxadozinho um pouquinho atrás sobre a questão do pessoal começar a enxergar Deus nas pequenas coisas. Sim. Geralmente, o ser humano tem um velho costume de quando tá tudo bem, tô sossegado. Isso. Entendeu? Esquece Deus, deixa Deus de lado, não ora, não agradece, não faz nada. E quando começa as coisas da vida dando um pouco errado, que é um ciclo natural... Sim. Uma hora tá em cima, outra hora tá acontecendo coisa ruim. O pessoal vai pra igreja, vai pra um grupo de oração, vai pra uma palestra, o que for, à procura de escutar Deus. Sendo que, assim, eu acho que todo mundo deveria exercitar justamente essa parte de enxergar Deus no dia a dia. No dia a dia. Entendeu? Às vezes, eu já fiz isso, eu falo por mim mesmo. Eu já fui num grupo de oração, fiquei, meu Deus do céu, queria uma resposta pra tal coisa. Uhum. E fico lá, esperando o cara que profeta tá lá falar, direcionado pra mim. Cara, Deus está no pequeno, tá no dia a dia. Exatamente. E é tão bom quando você começa a enxergar essas coisas. Porque você muda a sua concepção de Deus. Isso. Entendeu? Exato. É uma mágica que acontece na sua cabeça. Uma chavinha que muda, né? Porque Deus ele se manifesta nas coisas grandiosas, usando outras pessoas, mas ele se manifesta no simples mesmo. Às vezes seu pai, sua mãe, seu amigo já disse sua resposta mais cedo e você não estava atento para enxergar. Aí remete muito àquela questão, eu acho que é uma parábola que tem na Bíblia, das noivas, né? Tem. Que estavam com a vela para esperar o noivo vir, né? E a outra estava dormindo. Você tá atento à presença de Deus e quando ele vai... Exato, exatamente. E é bem isso que você falou. Nem sempre Deus vai usar um anjo, Deus vai usar um profeta, um pastor, um padre para falar com você que ele está manifestando alguma coisa na sua vida. Às vezes são amigos, às vezes, como tu falou, é a própria família, um conselho, um direcionamento que você diz, poxa, foi Deus que fez. Sei lá, o meu pai falar que eu fizesse fosse por esse caminho, ou poxa, que bom que meu amigo mandou aquela mensagem e mudou a minha rota. Então acontece muito isso. Então Deus ele manda anjos em forma de pessoas, muitas vezes. Eu lembrei de uma história que um amigo me contou, faz até pouco tempo, que aconteceu com um familiar dele. Ele era um cara que era um empresário da cidade, que ele fez uns negócios errados aí, assim, tipo, fez transações erradas, tá entendendo? E ele acabou perdendo um valor financeiro consideravelmente alto.
E o cara, ele enxergava naquilo tudo que ele tinha. Ele era Sim. casado, tinha filhos. Era um cara, relativamente assim, pra sociedade, ele era um cara bem sucedido, mas ele tava vazio por dentro. E quando ele perdeu esse valor, ele cogitou a possibilidade de tirar a própria vida. Sei. Quando ele tava cogitando essa possibilidade, ele pegou e disse, de manhã, quando ele acordou, ele disse, meu Deus, hoje vai ser meu último dia. E se o senhor não quiser que eu faça isso, manda um sinal. Aí Caramba. ele, beleza, o cara passou o dia inteiro. Ele disse, quando eu fechar a loja, eu vou acabar com a minha vida. Ele disse que estava saindo. Quando ele estava saindo, tinha um cara na porta da loja dele, pedindo. Sim. Aí ele pegou e disse, me dê alguma coisa que eu tô com muita fome. Aí o cara pegou, puxou o dinheiro que tava no bolso. Aí ele disse que ainda lembra. Ele disse que era uma nota de 50, uma de 20 e uma de 2. Aí ele disse, pronto, é o que eu tenho mesmo. Amanhã, mais tarde, isso não vai me servir mesmo. Aí ele pegou e disse que entregou o dinheiro ao cara. Disse, quando ele entregou o dinheiro, o cara olhou pra ele e disse, isso que você tá vindo fazer, não faça. Deus tem um Eita. propósito limpo pra sua vida. Olha isso. Pronto. O cara disse que passou 7 dias chorando em casa. Caramba. Existe uma coisa dessa, bicho. Diga aí, Deus usou o cara Só ali Deus mesmo. Só Deus. nas coisas simples, né? Numa conversa ele falou exatamente. Acontece muito isso, de Deus usar pessoas assim especificamente para uma oração que você faz de manhã. Já aconteceu muito. Fazer uma oração, chegar na igreja, a pessoa falar, como Emanuel falou aí, falar direcionado. Isso. A resposta de Deus clara. E nem sempre vai ser assim, mas é importante a gente estar atento aos sinais e aquilo que Deus está fazendo. Sobre essa questão do suicídio, essa pandemia deixou muita gente ansiosa, né? Muita gente assim indo por esse caminho aí da ansiedade, da incerteza, do medo, né? Foi um terror. A gente ligava a televisão, era só um obituário, né? Porque o povo só falava de mortes. Porque é o que dá audiência, né? É o que dá ibope. Então, como é que eu posso dizer? Caíram muito em cima disso. A mídia usou muito isso e deixou muita gente assustada, muita gente aterrorizada, muita gente depressiva e ansiosa. E eu tenho muito contato com as pessoas que chegam no direct do Pílulas, né? Tem casos, inclusive, de pessoas que iam se suicidar. Tem uma menina que chegou para mim e falou, mandou o Reels que eu tinha postado e falou, eu já tinha me despedido dos meus pais e do meu irmão. E por causa desse Reels que apareceu no meu Explorar, eu não vou tirar a minha vida. Nossa, Isso aí me quebrou. Chega a arrepiar agora. Então, assim, é coisa assim que é Jesus quem promove, entendeu? É só você estar dizendo assim, eis-me aqui, faz o que tu queres. E aí ele... Isso tem demais. Outra senhorinha também que ia tirar a vida e, sei lá, teve contato com o post do Pílulas. Então, às vezes, quando eu penso assim, poxa, tô desanimado, não quero fazer, não quero postar nada. Aí eu me lembro, tem um propósito, né? As pessoas sentem falta, as pessoas precisam ter contato com aquilo que gera vida, com aquilo que dá ânimo, né? Porque nem sempre a gente tá animado. Então as pessoas precisam ter contato com essa palavra, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem poder demais. Amém. E eu vou até mais além. Essas são as pessoas que chegam até você e relatam. Isso. E quantas pessoas veem, estão passando por algum momento e não chegam para tu no direct e relatam. É verdade. A gente nunca sabe o poder das suas ações. É verdade. Por completo. É verdade, isso mesmo, Emanuel. Exatamente. Interessante. E é como tu tá dizendo, tem casos que a gente nem sabe, né? Que as pessoas não falam, enfim, tem os motivos dela. E isso, assim, pensando bem, é bom até a gente ter isso em mente. Porque às vezes a gente fica preso, a gente que produz conteúdo, vocês são blogueiros ou que produzem conteúdo, às vezes fica preso nas curtidas, no salvamento, nos compartilhamentos. Tem hora que você vai fazer um post que você diz, esse aqui, quando você vai ver, nada. Então, se a gente se prender a isso, a gente vai meio que dar uma desviada no propósito. Então eu tento não me prender mais a isso. Às vezes eu quero postar uma coisa que eu sei que vai dar pouca curtida, mas tem alguém que vai precisar de ter contato com esse post. Eu vou lá e posto, não quero saber. Com certeza. Então é dessa forma, é entender o propósito e botar pra frente. Muito massa, velho. Eu ia perguntar sobre essas experiências que o pessoal ia contar, mas tu já contou um bocado. Se quiser contar mais, fica à vontade. Eu gosto dessas coisas. Tem muita experiência. Agora assim, uma que tu... Poxa, Eu tinha uma pergunta, mas vá. Fazer, Não. Eu acho que essa do suicídio realmente mexe muito comigo, né? Até às vezes você escutar o áudio, assim, o áudio que eu recebo. Foi um áudio. Assim, mandou áudio, aí você, tipo, você se arrepia, você quer chorar, você diz assim, poxa, Deus, obrigado por estar me usando de alguma forma. Mas são relatos diários, né? Por exemplo,
Tem pessoas que têm experiência na minha mentoria inicial, coletiva, que depois eu fiquei fazendo individual. Mas na mentoria coletiva teve muitos testemunhos. Por exemplo, teve uma pessoa que tinha muitas dúvidas, e aí na mentoria eles têm mais acesso a você, né? Sobre os dons do Espírito Santo, por exemplo. Né? A Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, que era ali quando os discípulos receberam os dons, aí, dons de línguas, profecias, sonhos, visões, enfim. E aí essa pessoa tinha muita vontade de ter um dom, e às vezes não tinha tanta informação. E aí eu, orientando ela, ela teve contato assim com esse dom. Ela disse que foi uma coisa assim, uma experiência maravilhosa dela com o Espírito Santo, que eu fiquei, poxa, numa mentoria isso acontecer. E aí isso começa a mostrar para você, continua, só vai. São sinais. E são experiências que Deus vai deixando a gente saber para que a gente continue e não desista. Deixa eu tomar uma água. Arrocha só agora. Pastor, né? Pastor não, Murilo, né? Vocês me consagraram pastor. Não, vou chamar mais não. Não, pode chamar, não tem problema não. Como é que a gente faz pra estar mais próximo assim de Deus? O que é que uma pessoa que é leiga ela devia fazer pra se aproximar mais de Deus? Boa. Eu acho que a Bíblia, hoje a gente tem acesso a ela de várias formas, né? A gente tem acesso a ela física, tem acesso a ela no aplicativo, né? Tem até aplicativos que a gente recebe diariamente um versículo, né? Lá no trabalho, às vezes a gente tá lá e, eita, chegou um versículo aqui, a gente lê aí. Então assim, é muito fácil para nós, brasileiros, ter acesso à Bíblia, né? Tem alguns países que a Bíblia é proibida, é mais difícil. Mas a partir do momento que a gente tem acesso a essa palavra de Deus, se você pegar e fizer uma rotina, uma rotina mesmo, um versículo por dia, basta. Você pegar um provérbio, um salmo, ler ali, e você ficar pensando naquilo o resto do seu dia, você vai ver como vai mudar o seu dia. Vai mudar completamente. Então você começa a iniciar, eu não digo, comece lendo um evangelho. Não, comece com um pouco. Pequenos passos. Boa, pequenos passos fazem grandes coisas. Então, comece com um versículo. Antes de sair para o seu trabalho, leia um provérbio e vá pensando nele. Tenha o seu momento de oração. Como é que eu digo? Oração, Murilo. Como é que ora? Precisa se ajoelhar? Não precisa. Tem momentos que você está no seu trabalho e você está ali falando com Deus. Tem momentos que eu fazia muito isso no trabalho, em Caruaru. Quando eu trabalhei lá, tinha alguns momentos muito tensos, a gente era muito cobrado e tal, por resultado, não sei o quê. Tinha momento que eu estava lá com a mente explodindo, eu ia ali, me retirava um pouquinho, ia ali, fazia uma oração de 5 minutos, pegava um versículo, lia aquele versículo, declarava aquele versículo e voltava tranquilo, com a minha mente totalmente mudada, sabe? Tranquilo, em paz. E foi por causa desses momentos assim que eu disse que eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas tenham acesso a isso. E o Pílulas de Poder surgiu um pouco disso também. Pílulas de Poder, para quem não entende o nome, eu queria colocar assim, declare a palavra, mas já existia um Instagram assim. Aí eu coloquei Pílulas de Poder. E o que é Pílulas de Poder? São justamente os versículos, que tem o poder para mudar o nosso dia, tem o poder para mudar a nossa semana, tem o poder para mudar a nossa vida. Então, para quem quer ter um relacionamento com Deus, comece lendo a Bíblia, aos poucos. Que livro você indica, Murilo? Inicialmente, leia Provérbios. Provérbios é um livro assim que você aprende muito para o dia a dia, é muito prático. Qualquer pessoa que lê vai entender. Que a Bíblia, afinal de contas, ela foi escrita por pessoas simples, né? Foram pescadores, foram profetas, pessoas que não tinham, sei lá, estavam no alto escalão. Então, qualquer pessoa que lê a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, vai entender ali e vai mudar completamente a vida. Massa. Murilo, tu também tem um trabalho de evangelização, né? Conta mais um pouco pra gente sobre isso. Bom, esse trabalho de evangelizar surgiu em 2014, quando eu mudei de igreja, né? Tive essa experiência com Deus, apesar de não entender muito desse mundo. Quando eu voltei para o prumo, quando eu voltei para o meu propósito, eu entendi que Jesus queria alguma coisa comigo. Procurei essa igreja, é na igreja que eu estou atualmente, Igreja Batista Pentecostal. A sede dela é em Moreno, perto de Recife, mas tem uma filial em Calçado. E aí, logo quando eu entrei lá, assim, depois daquela experiência de voltar de Campina Grande chorando, eu queria muito, estava com muita sede da palavra de Deus, muita fome, muito tempo longe, distante. E aí, a pastora Denise, ela é uma missionária, então ela já viveu muito tempo em Guiné-Bissau, na África, passou, sei lá, 5 anos lá, voltou porque pegou uma malária. Inclusive é interessante, inclusive assim, vale a pena seguir ela. Ela vive assim, fazendo missões. Só não te interrompendo, mas te interrompendo. Explica logo pro pessoal aí como é que funcionam essas missões, o que são, como é que tipo é organizado, por exemplo.
eu posso pegar e dizer, eu quero fazer uma missão. Aham. Aí eu pego e junto um grupo de e-mail, a gente vai. Como é que funciona? Bom, então, deixa eu só contextualizar. E aí eu cheguei, Denise é pastora, missionária, e ela vivia muito isso, missões. Então, a Igreja Batista chegou lá em Calçado através de um grupo de missões. Ela era uma das missionárias que estavam lá fazendo trabalho evangelístico em Calçado e viu a necessidade de plantar essa igreja lá em Calçado. E aí ela sempre dava estudo sobre missões, e eu já caí de paraquedas aí se eu quero fazer esse estudo. E aí terminei esse estudo, um estudo assim simples, com ela e poucas pessoas. Já teve uma organização, a igreja já organizou ali uma viagem para, acho que foi Porto Real do Colégio, faz divisa Alagoas e Sergipe, eu acho, enfim, próximo a Penedo. Foi a primeira viagem, então eu fui assim, muito de supetão, fiz o mini curso ali de missões, e a igreja sempre organiza essas viagens. Só te respondendo, você pode ir com agências que organizam, agências não, ONGs, sei lá, se assim eu posso falar, não tem nada a ver com dinheiro, na verdade são pastores e missionários que organizam para organizar a questão de ônibus, hotel ou escolas onde você vai ficar e fazem grupos. A minha igreja faz isso, então a gente nunca se preocupou com a gente organizar, porque a igreja já organiza isso. E aí eu fui nessa primeira viagem, aí eu voltei assim, maravilhado, muitas experiências espirituais eu digo também, porque quando você vai fazer a obra de Deus, sempre se levanta a oposição, né? O inimigo, ele é real e ele não quer que você faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Tanto é que eu fiquei muito tranquilo quando deu problema aqui, porque às vezes pode ser. Eu não pode fiquei ser. muito, não. Eu fiquei, pode ser tranquilo. Então, assim, tá orado, Deus está no negócio e ele vai fazer, independente do que aconteça. E aí eu tive contato com missões e voltei apaixonado por esse mundo de missões. E aí continuei os estudos. E toda viagem missionária que tinha, eu participava. Fiquei apaixonado por isso. Tanto é que ela começou a organizar uma viagem para fora, e aí eu de pronto também já quis estar nessa viagem, e aí a gente foi. Mas você pode ir com igrejas que organizam missões, você pode ir sozinho também. E outra coisa aqui é que as pessoas às vezes pensam assim, eu vou fazer missões, tem que ser em outra cidade, eu quero ir para a África, pregar ali para o povo ali da África. Não. Missões é onde você está, é na sua cidade, é no seu trabalho. Você tem campos missionários de várias formas. Você não precisa ir para outra cidade para falar de Deus. Você pode começar no seu trabalho, você pode começar na escola, você pode começar onde você for. Você pode, inclusive, nem falar. Através apenas da sua vida e do seu testemunho, as pessoas vão ver que você tem uma relação com Deus e vão se interessar. Que é isso? O que é que tu tem diferente? Me ensina. Então, basicamente é isso. Missões. Massa. Quer fazer alguma pergunta? Não, à vontade. Deve ser um desafio e tanto, né, Murilo? Por exemplo, o cara evangelizar, porque eu vejo que você sai da sua zona de conforto, você está acostumado ali com sua igreja, isso, com o seu público, digamos assim, e você vai enfrentar uma coisa totalmente nova, que você não tem nem noção do que pode acontecer ali. Isso. Esse eu acho que é um desafio e tanto. Muito, é muito grande o desafio. E como eu estava falando, é espiritual. Por isso que existe uma preparação antes. Então, quando a gente está organizando uma viagem missionária, há uma preparação. Então, além dos estudos, há muitos dias de oração, muitos dias de consagração, porque você está indo, na verdade, saquear o inferno, né? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é justamente esse trabalho que a gente faz. É ir tirar pessoas que estão caminhando para o inferno, para o reino de Deus. Então, é esse trabalho que a gente faz. Então, a gente vai sair do nosso lugar de conforto para ir para lugares que a gente não conhece, ter contato com pessoas que a gente não conhece, com realidades totalmente diferentes. E a gente vai, na verdade, na confiança de que a presença de Deus vai na frente. Então, é por isso que muita coisa acontece, muitas experiências a gente tem com pessoas que são curadas, com pessoas que são libertas, com pessoas que têm ali uma vida transformada, pessoas que têm uma vida totalmente assim confusa e cheia de contenda, e quando a gente chega com a palavra elas se sentem uma paz. Por quê? Porque é a presença de Deus que vai, não é a gente, é a presença dele. Então é isso, muda tudo. E as pessoas, quando têm contato, elas veem que, poxa, é como eu tive contato uma vez, nessa experiência que eu tive, e disse, poxa, eu quero isso, a minha vida só faz sentido com isso, é dessa forma. Tanto é que quando Jesus ele morreu, ressuscitou, antes dele se ascender ao céu, né, que ele subiu aos céus, ele deixou, né, ele disse assim, vão e preguem para toda criatura. Então a última coisa que Jesus falou é a coisa assim, que a gente pode dizer, poxa, é muito importante. Jesus, antes de subir, ele deixou um recado, e o recado foi, vão e preguem esse evangelho a toda criatura.
E os sinais acompanharão vocês. Quais são os sinais? Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas sentem a paz, porque é o reino deles manifestando e confirmando aquilo que a gente está falando. Basicamente é isso. Tu já fez, no caso, tu já fizesse alguma evangelização pra fora do país? Já. Bicho, como é isso? Porque... Realmente. Foi. A gente foi pro Equador em 2016. Me converti genuinamente em 2014. Em 2015 passei ali aquele tempo fazendo algumas viagens aqui no Brasil mesmo, no sertão, em algumas cidades mais próximas daqui da nossa realidade. E aí Deus colocou no coração da pastora Denise dizer Equador. Ela tinha um contato lá com uma missionária do Brasil que estava lá ajudando uns pastores. E ela começou a gerar isso no nosso coração. A gente não tinha nenhuma perspectiva. Equador. E ela, não, gente, vamos orar. Deus pode mover, Deus pode fazer as coisas darem certo para a gente estar lá. E a gente começou a orar nesse sentido. E começou a estudar. E começou a fazer um espanhol. É isso que eu ia perguntar. A gente contratou uma professora. A igreja contratou uma professora de espanhol. No tempo era uma médica cubana. Tinha lá na nossa cidade, e ela disse, eu dou as aulas para vocês. E aí ela deu algumas aulas para a gente de espanhol, a gente aprendeu, escutou muito louvor e muita pregação em espanhol para a gente se familiarizar, né? E aí quando a gente chegou lá, era muito diferente, porque ninguém vai falar assim, devagar, né? Eles estão falando naturalmente como a gente está conversando aqui, eu estou conversando rápido e é da mesma forma lá. Então quando a gente teve contato, a gente... O Espírito Santo vai ter que fazer um trabalho aqui dobrado, porque vai fazer a gente entender eles e fazer a gente ser entendido. Sim. E a gente viu no final que foi totalmente o Espírito Santo que fez, né, o trabalho. A gente falava lá um portunhol, um espanhol meio arrastado, mas muitas pessoas creram, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas tiveram experiência. E tinha vamos dizer assim, uma dificuldade a mais lá, porque a gente foi para uma cidade perto de Quito, que é a capital do Equador, mas a gente ia em algumas aldeias indígenas, que lá tinha muito indígena, da tribo Quichua, Inca, sei lá. E aí a gente ia, algum dia da semana, a gente ficou um mês lá. Durante alguns dias da semana a gente ia para essa tribo. E lá a gente tinha contato com indígenas, que eles não falavam muito bem o espanhol porque eles tinham o dialeto deles. Então dificultava ainda mais o nosso trabalho de tentar entender eles e de se fazer entendido. Mas assim, foi incrível, porque como eu falei, Deus fez algo assim que eles entendiam completamente o que a gente falava e a gente entendia completamente o que eles falavam. A gente teve muitas experiências lá. O pastor que a gente foi dar um apoio lá e a missionária, eles tinham um trabalho com crianças indígenas. Então eram crianças que estavam em situações de extrema vulnerabilidade e pobreza, e eles iam para essa ONG, onde lá eles tinham alimento e tinham estudo bíblico. Então foi muito lindo esse contato com esse trabalho, porque eles aprendiam durante um tempo, recebendo comida, recebendo ajuda, e no final, vamos dizer assim, uma formaturazinha vinha dos Estados Unidos, muitos presentes para eles, de uma fundação do Billy Graham, que é um grande pregador aí da nossa época. E aí eles mandavam sapato, roupa, brinquedos. Então era uma alegria quando chegava no tempo deles se formarem e ver ali quem estava presente e receber. A família recebia isso. E a gente viu lá muitos testemunhos de famílias que se renderam a Jesus, né, que aceitaram Jesus através das crianças. Então, assim, era incrível esse trabalho lá e a gente teve muitas experiências interculturais, né? A gente comeu muitas comidas que para a nossa realidade é estranha, mas a gente entrou na cultura mesmo, a gente teve contato com a cultura mesmo indígena dessa tribo Quichua, muitas coisas típicas de lá que a gente tinha que tomar por educação. O pastor disse, olha, se eles oferecerem alguma coisa para vocês, aceitem, tomem, eles vão oferecer uma gelatina meia morna para vocês, a água deles vem das montanhas ali onde eles fazem xixi, mais ou menos isso assim. Mas aí a gente entrou mesmo, a gente quis ir de cabeça mesmo, entrar nessa cultura, e a gente teve essas experiências, né? Uma das minhas amigas que foi, eu lembro como hoje, numa cena da gente tomando essa gelatina, meio uma geleia que eles faziam, né? E era meio morna, e aí quando ela tomou de uma vez, né, pra não voltar, ficou lá tentando colocar pra fora, tentando engolir, o cara achou que ela gostou, perguntou se ela queria mais. É quase o Globo Repórter, velho. E ela, não, graças. Mas tem dessas coisas, né? Massa demais, velho. E aí quando a gente vai para missões, a gente tem um trabalho, né, assim, que é bem intenso, uma batalha espiritual muito grande, mas a gente tem esses momentos de lazer, né? A gente conheceu muitos lugares lá, a gente foi para
um lugar lá num dia de lazer. A gente tirava um dia para lazer, né? Para conhecer mesmo o país. A gente foi para um lugar onde tinha piscinas naturais com águas vulcânicas. Então era água bem quentinha e medicinais, né? Eles diziam que era muito bom para muitas coisas e a gente aproveitou também. Porque... Bom que dá para conhecer vários lugares. Né? Exato. Então tem essa parte boa também, né? Missões na verdade é tudo boa, porque você indo falar do reino de Deus, né? É maravilhoso. Mas tem essas partes, assim, vamos dizer, de lazer e de descanso. Que aí também é bênção, né? Porque tem gente que diz, não, missões é só trabalhar. Não, tem um momento de lazer, tem um momento que você sente e desfruta de alguma coisa também. Então aproveitar aqui a galera que está assistindo, mais uma vez, se inscreva no canal, vai ajudar bastante a gente a crescer esse projeto, vamos fazer tudo para que cresça mais, né? Então se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, e a gente recebeu várias perguntas quando a gente postou. Temos algumas perguntas, inclusive até uma curtida da Karina Bach. Foi, Karina Bach, que bênção, ela é bênção. Ela até compartilhou uma publicação tua hoje. Cara, estamos atingindo aí. Karina Bach, Tu recebe assim muita galera que tu nunca viu na vida publicando tuas coisas. Como tu se sente? Isso é o bom da internet, né? A internet, ele faz a sua mensagem chegar a lugares que você nunca imaginaria chegar. Então, Karina Bach mesmo, pra mim, foi uma surpresa quando ela começou a me seguir. Não foi de agora, já faz um tempo. E aí, às vezes, eu vejo uma curtida dela, às vezes eu vejo um comentário dela. Que bênção, rapaz. Tá participando, de alguma forma, dessa caminhada dela, né? Que ela se voltou pra Jesus e ela tá, assim, falando muito sobre isso. Então, ela seguir o Pílulas de Poder é mais uma confirmação, assim, daquilo que Deus já falou pra mim. Então, tem muitas pessoas que eu digo assim, poxa, era a minha inspiração. Por exemplo, Samuel Wagner. É um cara jovem, um pastor de Fortaleza, que assim eu seguia há muito tempo. Eu me inspirava muito nele. E do nada ele me marca num story dizendo que era pro povo me seguir. Porque era uma página que ele considerava, eu fiquei, meu Deus, caramba, que bênção isso aí. Então, são dessas coisas que a internet proporciona pra gente, que tá assim, lá longe, numa cidade do interior, chegando a lugares que você nunca imaginaria. Então, assim, é Deus quem faz, né? Deus, ele vai conectando, conexões que vão levar para a próxima estação, vamos dizer assim. Com certeza. Vou fazer outra pergunta aqui, que eu acho que é um tema que pesa muito para quem tem uma vida cristã ou está tentando permanecer nela. Sim. Que é justamente a permanência nela. Sim. Geralmente você entra no grupo de oração, conhece a Cristo e tal, e você se depara com, digamos assim, uma radicalidade grande. Sim. Entendeu? E às vezes você, como ser humano, você tenta seguir aquilo ali, só que você sabe que você é falho. E você se frustra por não conseguir seguir aquilo ao pé da letra. Sim. Entendeu? Aí eu queria saber justamente você, qual o conselho que você daria para pessoas assim, que estão tentando seguir. Entendi. Eu vejo assim, a religião, ela é muito importante. Ela é importante, a gente vê que ela trouxe grandes avanços aí. Na verdade, a religião socorreu muita gente e tem um trabalho social muito importante. Mas nós precisamos ter cuidado, porque as pessoas acham que para seguir Jesus eu preciso participar de uma religião, eu preciso estar ligado a uma religião. Não é bem assim. A religião é importante porque você vai ter contato com pessoas que têm o mesmo propósito, com pessoas que estão buscando a mesma coisa, mas Jesus, ele nunca veio fundar uma religião. Jesus, ele veio religar um relacionamento que havia sido quebrado. Então, quando Adão e Eva pecam lá atrás, Deus, ele tinha um plano para restaurar esse relacionamento, e o plano dele era mandar o seu filho Jesus para restaurar esse relacionamento. Então Jesus veio não para fundar uma religião, Jesus veio para religar um relacionamento. Então o que eu falo é relacionamento. Tem um relacionamento com Deus. E a religião, onde entra aí? A religião é onde vai lhe ajudar. Agora tem pessoas que ficam, vamos dizer assim, fanáticas pela religião, bitoladas, se eu poderia usar essa palavra aqui, pela religião, de tal forma que, assim, eles dão tanto mais valor para aquilo que a pessoa que lidera aquela religião fala do que o que está na Bíblia. Então tem muita coisa que você vai ver em algumas religiões ou em algumas comunidades de fé que não está na Bíblia. É criação do homem, é criação das pessoas que estão liderando aquela religião ou aquela comunidade de fé. Então o que eu digo é, estude a Bíblia, tenha um relacionamento com Jesus, procure sim um lugar para você compartilhar da sua fé, para você ter comunhão, mas seja como os crentes de Bereia. Tinha uma cidade que chamava Bereia, que o apóstolo Paulo foi pregar lá, e era ele pregando e o povo consultando na palavra de Deus. Então, nem tudo aquilo que sai do altar, nem tudo aquilo que sai ali do líder está na Bíblia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e não radicalizar, né?
não radicalizar. Jesus, ele, como eu falei, ele veio restaurar um relacionamento. E relacionamento não tem a ver com muita coisa que a gente vê por aí. Eu falei isso porque, assim, eu já vi muita realidade desse tipo, sabe? De amigos meus mesmo que começaram a frequentar uma religião e chegou lá, ficou aquelas mil maravilhas, porém, passa o tempo, você vê que nem tudo aquilo ali vai ser ao pé da letra, sabe? E às vezes dá um efeito reverso. E aí, você fica feliz ali como cara, bicho, que negócio massa, ele tá lá. Tá legal. Mas depois de um tempo é como se voltasse tudo dobrado o que ele era antes, entendeu? E aí chegou um certo momento que eu vi, cara, não é porque tá radical demais, porque você quer mudar totalmente sua realidade e o que você é, sua essência. Sim. Certo? E às vezes você precisa daquele equilíbrio, que eu acho que é o massa. Você entender o que é Deus, você entender a presença dele e você ter o equilíbrio. Isso. Que tem muita coisa que tá na Bíblia que você deve seguir 100% ali, certo? Isso. Mas você tem que saber interpretar da melhor forma. Eu acho que é essa a melhor colocação, interpretação. É porque a galera começa com a energia lá em cima, né? Tipo, motivado 100%. Isso aí serve pra tudo na vida. Toda a gente começa muito animado, muito feliz. Ah, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui tá muito bom, tá não sei o quê. Só que depois do passar do tempo, você começa a ver... Ah, tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, tem um probleminha... E o que é que acontece? Aquela energia que você usou pra começar, ela vai acabando. Isso. E o que é que você tem que fazer? Você tem que persistir e continuar. Isso é em tudo na vida, seja no trabalho, seja na religião, seja em relação a outra coisa. Por exemplo, na academia. É isso que acontece. A gente começa numa energia do cacete, quando é na primeira semana você tá lascado, meu amigo. Todo dolorido, aí o cara, oxe, vou mais não. Mas você tem que botar na cabeça que aquilo ali é a sua saúde. O corpo é o único lugar que você tem pra viver. A questão é a constância, né? O problema é a constância que muitas vezes não tem. Mas eu entendi e eu concordo contigo, Samuel. Tem muita gente que entra de cabeça assim numa religião e superestima, vamos dizer assim, os líderes ou o dogma daquela igreja e chega um momento que vai se decepcionar, né? Vai quebrar a cara. Porque, na verdade, todos nós somos falhos, né? Todos nós somos pecadores, somos indignos, e tem pessoas que vão e por superestimar muito as pessoas que estão liderando aquela religião, aquela comunidade, quando acontece qualquer coisinha, se decepciona, se frustra e sai da igreja e, consequentemente, se distancia um pouco de Deus, porque a igreja, querendo ou não, lhe aproxima, né, de Deus. Então, já vou entrar nesse assunto aí também, velho. Para cultivar a fé, para você crer em Deus realmente, você ser uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, você precisa frequentar a igreja ou você pode utilizar de outros meios, digamos assim? Sim, quais esses meios? Eu vejo a igreja como algo muito necessário. Muito necessário mesmo. Muitas pessoas têm preconceito com as igrejas, né? Devido a alguns excessos, devido a algumas coisas que a gente vê aí que realmente existem e que as pessoas têm contato e se decepcionam, mas a gente não pode pegar uma exceção e tornar uma regra. A gente não pode pegar algo que deu errado numa igreja ou que tornou o escândalo exposto e dizer toda igreja é assim. Não, toda igreja não é assim. Você encontra sim igrejas que estão apegadas à palavra de Deus. Uma coisa que eu vi uma frase, não sei de quem é, acho que é de algum desses autores que eu leio, que diz assim: não procure uma igreja mais perto da sua casa. Isso não é o mais importante. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Então, a dica que eu dou é assim: você quer procurar uma igreja, procure uma igreja que pregue a palavra, que não distorça a palavra, que a gente vê muito. Tem pessoas que pegam, sei lá, um versículo e distorcem totalmente e pregam em cima daquilo totalmente distorcido. Não, procure pessoas e igrejas que estão realmente, de fato, comprometidas com a palavra de Deus e com aquilo que está na palavra de Deus. Então, eu vejo a igreja como algo muito importante para a fé. Eu sei e eu entendo que muitas pessoas estão decepcionadas com as igrejas, mas a gente não pode descartar aquilo que deu certo e por muito tempo, muito século aí, a igreja primitiva existia. Jesus ia nas sinagogas, então ele dava valor a esse momento de comunhão com outros irmãos. Entendo, mas no caso, a gente pode cultivar a fé de outra forma, assim, sim, teoricamente, né? Sim, mas eu acho difícil, Igor. Eu acho difícil porque você se torna muito solitário. Beleza, você pode ler a Bíblia em casa, você pode fazer sua oração, você pode ter seu momento de adoração, mas não é igual ao momento de você estar reunido com pessoas que têm o mesmo propósito e que têm a mesma fé. Né? A Bíblia fala de comunhão, a Bíblia fala de a gente estar reunido com outros irmãos.
né? Porque Jesus era assim, Jesus ele ia para as sinagogas, ele falava nas sinagogas, os discípulos acompanhavam ele, então ele estava inserido num grupo de pessoas. Hoje a gente chama de igreja, a gente chama de igreja esse ajuntamento de pessoas com a mesma fé, que tem uma mesma regra, que é a Bíblia, e que estão ali para se ajudar, porque a igreja é isso. Você vai, quando vê um irmão caindo, você dá uma palavra de ânimo, você dá uma palavra de força, e você tentando cultivar essa fé sozinho e muito solitário, vai ter momentos que você não vai ter pessoas ali para lhe ajudar. Vai ter momentos ali que você não vai ter como desabafar com outras pessoas que pensam da mesma forma que você. Então, a igreja eu julgo muito necessária, principalmente nesses últimos tempos que a gente está vivendo. As igrejas nessa pandemia foram de extrema necessidade, de extrema importância para as pessoas que estão assim cada vez mais ansiosas, depressivas e buscando uma palavra de ânimo e de vida. Entendi. Filé. E eu vou até levantar outro ponto, como tu falando, essa questão da pandemia, a questão da evangelização em si das igrejas tiveram que mudar, né, radicalmente. Sim. A gente passou 2 anos trancados, digamos assim, onde muita gente ficou sedento da palavra e não tinha os meios mais tradicionais de encontrar a palavra de Deus. E isso acabou que em muitas pessoas acabou afastando. É isso. Né? Foi uma coisa que aconteceu que eu percebi bastante. Porém, também eu acredito que aconteceu também o contrário, né? Muita gente se aproximou de Deus, tanto que a gente pode até ressaltar o trabalho aqui que o Murilo faz, que é um trabalho que realmente aproxima as pessoas de Deus. Porque às vezes você tá ali, eu julgo por mim, eu tenho, vez ou outra a gente tá num dia desanimado, tá num dia mal, quando você abre o Instagram, acha um versículo, vê alguém postando uma palavra, alguma coisa assim, você muda totalmente seu ânimo, velho. É verdade. Totalmente seu dia. Essa pandemia trouxe esses 2 eventos aí que vocês falaram, realmente. Pessoas que se aproximaram muito de Deus por medo, por ansiedade, achando ser os fins dos tempos, que realmente a gente está no início aí do fim. E tem pessoas... Eu ia perguntar isso, Vicente. É o princípio das dores. Mas existem as pessoas que realmente se afastaram. Então, no início da pandemia, eu vi esse movimento de pessoas procurando muito a palavra de Deus. E as igrejas tiveram que mudar o formato. Então, saíram dos templos físicos e começaram a fazer lives, começaram a fazer canais no YouTube. Transmissão ao vivo. Exatamente, transmissão ao vivo. E aí, expandiu na internet. Só que aí, depois, quando a pandemia foi, assim a gente pode falar, foi diminuindo a mortalidade, as pessoas foram se acostumando com essa nova realidade, as pessoas começaram a se afastar novamente de Deus. Então, às vezes eu olho, sei lá, o Instagram, ou qualquer outra rede social, e a gente vê as pessoas assim totalmente distantes de Deus. Eu digo, a gente acabou de passar por uma pandemia onde as pessoas viram que nós não temos controle de nada, porque a pandemia mostrou isso, né? A gente tinha planos, a gente tinha sonhos, e a pandemia disse, espera aí, quem manda não é vocês. Veio um evento onde todas as pessoas tiveram que deixar de viajar, mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de se relacionar, para a gente voltar mesmo para o que importa, que é Deus. E eu vejo que muitas pessoas se afastaram totalmente. Muitas pessoas, assim, quando eu abro no Instagram e eu vejo, sei lá, uma farofa da GK, aquele carnaval que é aquilo, eu digo, esse povo não tem noção do que a gente está vivendo. Que é realmente o princípio das dores, eu vejo assim. Eu falei isso porque eu já participei de um grupo de oração e o rapaz que ele toma conta, ele comentou que estava tendo muita essa dificuldade da pós-pandemia. Que eles tiveram que mudar toda a forma de evangelização, porém depois que voltou ao normal, os salões estão cada vez mais vazios, porque o pessoal se acostumou com a Isso, é verdade. Tem muito desigrejado, vamos dizer assim, que se acostumaram com essa realidade aí das lives, de cultos no YouTube, e aí eles acham que essa forma de cultuar a Deus substitui a forma de você estar junto com os irmãos, compartilhando ali, tendo aquela comunhão. Eu, na minha concepção, não substitui. Eu acho que é muito necessário. É muito necessário. E eu vejo também que houve um esfriamento mesmo dentro da igreja. A gente voltou, como a gente... E que a igreja é isso, é relacionamento, né? Você pega na mão do irmão, você dá um abraço, você faz uma oração. E com a pandemia, quando a gente voltou para dentro das igrejas, a gente não pôde ter essa aproximação que tinha antes. Então era cada pessoa com, sei lá, 2 metros de distância um do outro. Ninguém podia fazer oração um pelo outro, ninguém podia pegar na mão de ninguém. E aí isso aí também acabou esfriando. Então eu percebo que nos cultos hoje em dia há um esfriamento devido a esse afastamento entre as pessoas também. Murilo, voltando para um ponto que tu comentou antes, pra gente iniciar as perguntas aí do pessoal. A gente, graças a Deus, tá recebendo várias perguntas, né?
Dá pra ver que muita gente interessada no tema, né? Graças a Deus. E voltar para um ponto, tu falou que aqui no Brasil é fácil a gente ter acesso à Bíblia, a gente cultivar a nossa fé, começar a ler. Só que você comentou que tem países que a Bíblia é proibida. Sim. Não que países sejam esses, que eu acredito que sejam vários, mas qual seria os maiores motivos que isso acontece? Porque eu não vejo. Assim, eu particularmente não vejo motivo para proibir a Bíblia. Boa pergunta, Igor. Vê só. Existem muitos países onde há perseguição aos cristãos. As pessoas acham que não existe isso, mas existe. É uma coisa que tem na Bíblia, né? Exato. Desde sempre, quando você vai ler a Bíblia, há perseguição para aqueles que são escolhidos, para aquele que se chama o povo de Deus. E hoje, na nossa realidade, existe perseguição aos cristãos. E se vocês forem ver os relatos, tem um site que da igreja acompanha que se chama o Portas Abertas. É um site onde alguns irmãos postam ali testemunhos de países que estão passando por essa perseguição. Então, todo ano eles colocam lá a lista dos países mais perseguidos, dos países que são mais fechados ao cristianismo, que a Bíblia não pode entrar, que quem tem a Bíblia tem que esconder, porque se o governo pegar, e aí eu falo de governo porque tem pessoas que dizem, não pode misturar religião com política. Pode e deve, porque são por causa de governos que não creem no cristianismo ou que querem impedir o avanço do cristianismo que existe a perseguição. Por exemplo, Coreia do Norte está sempre no topo da lista de país mais perseguido. A China. Por quê? Porque lá eles vivem num sistema de governo autoritário, totalitário, onde você não pode adorar outro que não seja o ditador. Onde você não pode render honras e adoração a outro que não seja o governante do país deles. Então a Bíblia para eles é uma ameaça. Porque quando as pessoas têm contato com a Bíblia, as pessoas têm contato com o reino de Deus, que é liberdade, né? A Bíblia prega a liberdade. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem liberdade. Então, esses ditadores têm muito medo de que os cristãos comecem a proliferar essa palavra ou espalhar essa palavra lá e o governo deles comece a ruir. Então, eles perseguem. E são relatos assim de pessoas que são torturadas, como eles vivem nesse sistema fechado, onde todo o sistema da sociedade ali tem a ver com governo, escola, que vive essa doutrinação assim, que o governante é o rei, que ele é o Deus do nosso país, não sei o quê. Então, até dentro da família, às vezes tem relatos de pessoas que têm contato com a Bíblia, e aí o filho vai e denuncia para a professora vai e entrega para o governante, e aí mata um pai, esconde uma mãe. Então, assim, é uma realidade que muitas pessoas acham que não existe, mas Tem outros relatos de cristãos, acho que esse foi da Etiópia, pegaram uma missionária, inclusive por isso que a gente ora muito pelos missionários que estão nesses países, que existem missionários disfarçados. Eles fazem cultos ou reuniões como, Murilo, em cavernas subterrâneas, em matas fechadas. Eles não podem ter uma igreja como a gente pode. Eles não podem louvar como a gente louva. Eles não podem pegar um som e ir para a rua como a gente vai fazer às vezes evangelismo. Então eles vivem uma realidade que é muito distante da nossa. Por isso que as pessoas que acham que não deve a religião se envolver com política, deve sim. Porque em muitos países onde, eu vou falar bem escrachado aqui, onde a esquerda avança, o cristianismo, ele acontece uma perseguição muito acirrada. Aí a gente vai ver aqui os países mais perto, Cuba, Venezuela, vejam as situações dos cristãos desses países. Então, por isso, quando as pessoas dizem, os pastores e os padres estão apoiando certo governante, porque eles estão vendo uma ameaça à liberdade religiosa. Vou aproveitar esse gancho que tu falaste em relação à política. Cuidado, Emanuel, tu quer entrar nisso? Cuidado, onde você vai entrar. Eita, eu nem queria que tu entrasse nisso. Já deu pra ver qual é o apoio aqui. Não, mas não é esse não. Vou ser mais aberto um pouco. A questão geopolítica que está acontecendo no mundo em si, principalmente ali aos arredores de Israel, as invasões, tudo isso que está acontecendo, pegando o gancho que você falou também sobre os inícios das dores. Sim. Tu vê toda essa movimentação geopolítica como o início, realmente, do fim dos tempos, digamos assim, do apocalipse, digamos assim, do livro. Ressalta aqui, faça uma ressalva para a palavra que ele utilizou, geopolítica. Não, ele não tem esse estudo todo, não. Eu acho que ele fez alguma pesquisa, alguma coisa aí. Eu dei uma estudadazinha, né? Muito importante. Eu acho que ele tá igual o nosso presidente, com a colazinha na mão. Sim. Importante aquela cola. Pesquisem. Nicarágua, Colômbia. Eu vi. Não vamos entrar nesse assunto novamente, vamos mudar. Não, enfim, voltando aqui. É muito importante essa questão da geopolítica,
porque a Bíblia traz muitas profecias a respeito do tempo do fim e que tem muito a ver com o que está acontecendo nessa movimentação. Rússia, China, Israel. Israel é o relógio É a figueira. É a figueira. É o relógio dos tempos dos fins. Então, você quer saber a que pé nós estamos de Jesus voltar pela segunda vez? Olhe para Israel. O que é que está acontecendo com Israel? Então, eu não vou entrar muito em geopolítica porque é um tema muito profundo, mas eu vou indicar aqui duas pessoas, 2 youtubers, Rafael Bittencourt e pastor Lamartine Pozella. Eu assisti esse podcast. Pronto, eles falam muito e muito melhor do que eu poderia falar aqui. Mas, sobre essa questão... Nossa, Emanuel começou, mas tu cortou ele. Ia falar sobre política. Só quero deixar um aviso aqui. Pessoal, nós vivemos num país que é, de sua maioria, cristã. E quem é cristão sabe que a gente precisa defender aquilo que a gente acredita. E existe um movimento ao redor do mundo, existe um movimento, principalmente aqui ao redor do Brasil, na América Latina, onde a gente vê o avanço de governos que são contra a nossa fé. Totalmente. Eles não gostam de cristãos, eles não gostam que cristãos tenham acesso à palavra de Deus. Então, se você é cristão, se você tem apego à sua fé, seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita, e você crê na Bíblia, você tem que tentar defender aquilo que você acredita. Então, a partir do momento que você vê algum candidato, seja na área federal, estadual ou municipal, indo contra aquilo que você acredita, você tem por obrigação de ser contra esse candidato. E se existe outro candidato que fala, que é a favor da palavra de Deus, que considera muito os padres e os pastores, gente, não tem o que ver. Eu vejo muito simples. Porque quando a gente vê aqueles que creem na Bíblia e aqueles que não creem, a gente vê uma diferença muito grande. Vamos dizer, esses candidatos que não creem e não gostam da Bíblia são a favor do aborto, que é assassinato de inocentes, são a favor da liberação das drogas, são a favor de coisas que você, como cristão, não tem que ser a favor. Então é muito simples. Eu vejo, só pra gente fechar esse assunto, que eu sei que pela cara de que ele não gostou da gente. Não, jamais. Só pra gente fechar esse assunto. Não, eu apoio. Quem apoia sou eu, meu amigo. Só pra gente fechar esse assunto, em 2022 está muito fácil de escolher. Se você é cristão, tem um ali que defende o cristianismo, tem um ali que defende os dogmas do cristianismo. E não é por isso o que querem dizer assim, quem é cristão é fundamentalista, é preconceituoso. Não, não é. A gente senta, a gente conversa, a gente ama todo mundo. E tem o outro que tá aí falando ao Léo e a torta e a direita. A gente pode colocar o número do candidato. 2022. Tá aí pra quem quiser ver. Tá aí, né? Pra quem... Pronto. Bom entendedor, minha vou ser palavra cancelado basta, de né? novo. Eu fui cancelado por causa disso. Sério? O ano passado eu fui para uma manifestação em Garanhuns, do 7 de setembro. Na verdade, não foi nenhuma manifestação. Foi um ato ali de patriotismo, né? Fui com a minha bandeira do Brasil, com a blusa azul, postei essa foto, perdi, sei lá, rapidinho assim, mais de 2.000 seguidores. Você tá doido. E aí, os directs, quando eu ia ver os directs, era só esculhambação. Era só o povo falando assim. E eu pensei, poxa, a gente vive numa democracia ou não? Eu posso me manter... E é porque eu nem coloquei o nome da pessoa, do candidato, que nem era candidato, mas é o presidente. Mas só eu estar com uma bandeira do Brasil, vestido com uma blusa azul, as pessoas vieram ali, eu tive que bloquear por algum momento ali os comentários e... Enfim. Então, assim, tá muito desse nível. Nossa senhora. Mas, vejam só, essas pessoas que perseguem, que são desse jeito, com um discurso de paz e amor, mas é puro ódio, são os que assinaram uma cartinha da democracia aí. É isso que eu ia dizer. Poxa, é bem contraditório o posicionamento. Se diz tanto respeitador, mas não respeita a opinião dos outros. Exato. O simples que é uma opinião, tá ligado? Meu amigo. Emanuel, Você o fala pra simples quem que é uma tá opinião. longe. Pra eles é assim, você vive numa democracia desde que você concorda com a gente. Se você discordar... A gente vamos adiantar pras perguntas. Vai aí. Vou jogar a primeira aqui. Já é de noite. Jéssica 374. Jéssica Arcanjo mandou uma pergunta aqui. Como foi conhecer o Nicolas Ferreira? Quem é Nicolas Ferreira? Boa pergunta. Nicolas Ferreira. Eu conheço Nicolas Pintor. Alô, Nicolas. Boa, o pessoal, Nicolas Ferreira. Vê só. Tô até com uma pulseira aqui. Não sei se dá pra vocês ver. Dá pra ver aí, Cleiton? Pro-life. Pro-life. Esse é um movimento pró-vida, contra o aborto. E eu participo desse movimento. Eu tenho contato com a diretoria aqui no Brasil, que é uma ONG que surgiu nos Estados Unidos.
E eu tenho contato com a diretora, que é Vera, e com uma amiga minha, que é enfermeira, obstetra, e luta a favor da vida, contra o assassinato de inocentes no ventre. E aí, Nicolas já me seguia, também outra conexão assim que eu agradeço muito a Deus. Ele já me seguia no Pílulas de Poder, e foi uma surpresa para mim, que eu já seguia, já era fã dele e tudo. Quando ele começou a me seguir, eu tinha uma viagem marcada para Belo Horizonte. Para quem não sabe, Nicolas Ferreira, ele atualmente é vereador em Belo Horizonte, e foi o segundo vereador mais votado tirado de Belo Horizonte. E atualmente ele é candidato a deputado federal e vai estourar as urnas com a maior votação de Belo Horizonte e de Minas Gerais, eu acredito. E aí, Nicolas Ferreira já me seguia e eu estava com uma viagem marcada para Belo Horizonte. E aí eu tinha contato com o pessoal da Brasil for Life, dessa ONG, que é a favor da vida, e eu fiz essa conexão. Nicolas me seguia, a Brasil for Life tinha um acesso também com o assessor dele, e aí eu estava indo para lá e a gente marcou essa reunião no gabinete dele. E fomos muito bem recebidos por ele no gabinete. E aí tivemos essa reunião com essa pauta, né? A favor da vida, contra o aborto, onde ele se disponibilizou ali a mobilizar e ter contato ali com jovens e fazer o que ele pudesse ali na Câmara de Belo Horizonte, a favor da vida, e foi incrível. Então, eu conheci Nicolas dessa forma. Nessa reunião, ele já me seguia, mas nessa reunião nós tivemos esse contato, e foi uma reunião muito produtiva, uma reunião muito abençoada, e eu postei tudo no Pílulas de Poder. Quem me acompanha lá vê esses encontros. Muito Legal, massa. legal, muito bom. Quer complementar alguma coisa? Não, eu não conheço Nicolas Ferreira, não posso dizer nada. Né? Já vou mandar a próxima então. Tem muita gente perguntando aqui, eu acho que tu já respondeu, mas eu vou só ressaltar. Microfone, amigo. Meu rapaz, só se eu for Microfone, meu amigo. Como foi sua conversão? Eu acredito que tu já falou sobre isso. Foi, né? eu já falei. Vou passar para a próxima. Next. Você já caiu em tentação? Deixe um conselho à luz da Bíblia para nós jovens contemporâneos. Pesado. Pesado. Pesado aí. Não estava preparado para essa, Essa mas... é boa. Essa é boa. Mas é boa. Já sim. E várias vezes, né? Na nossa reunião, antes desse podcast, eu tinha até comentado que a Bíblia é um livro onde você vê homens e mulheres de verdade. Deus não esconde o pecado deles. Deus não esconde os tropeços. Só parafraseando já isso aí que você está falando. Recentemente eu vi a história de Davi. Que Davi foi o rei de Israel, foi um dos homens mais poderosos que já pisou na terra. E Davi, na Bíblia, era até a pessoa falava isso, que a Bíblia era composta de homens comuns. Isso. Que todos nós podemos ser homens poderosos, pessoas poderosas. E a gente vai continuar errando, porque na Bíblia, quem está na Bíblia também errou. Isso. Davi, ele adulterou com uma mulher e se apaixonou por ela e mandou matar o marido dela. Uhum. Então, Exato. o que é que a gente pode ver nisso daí? O adultério, o assassinato, que Davi, um homem que era abençoado por Deus, que ele, para quem não sabe, o rei Davi é o Davi que derrotou Golias, né? Isso. Eu tô Vale estudando. ressaltar, Pregação, viu? Vale Igor. E a gente vê que a Bíblia é composta por pessoas comuns, Sim. de gente como a gente, porque muitas pessoas acham que a Bíblia foi composta só por pessoas que não erravam, pessoas que eram do círculo de Jesus, que não pecavam, não faziam nada, mas não. A Bíblia é composta por pessoas reais. Exato. E isso mostra pra gente que é possível você seguir o caminho. Com certeza. Então, Igor falou... Tudo é possível ao que crê. Eita, aí Ainda sim, mandei pregação. de manhã. Aí sim. O bom dia foi esse aí hoje. E é verdade, tá na Bíblia isso. Então, respondendo, eu ia até dar o exemplo de Davi mesmo. A Bíblia mostra, né, homens e mulheres normais como a gente, que eram sujeitos a tentações, que caíam nas tentações, mas continuavam no caminho. O que é que eu posso falar? Caiu, você tem que se arrepender e tentar não voltar a cair novamente naquilo. Né? Davi, por exemplo, quando ele adulterou e ele articulou o assassinato aí do esposo da mulher que ele adulterou, ele foi para os pés do Senhor. Quem quiser, lê aí o Salmo 51 para ver a oração de arrependimento de Davi. Então, Davi correu para os pés do Senhor, pediu perdão. Senhor, pequei contra ti, contra o céu. Não afasta de mim o teu espírito. Então, a gente via que Davi, ele teve a atitude correta quando você cai em tentação. É correr para os pés do Senhor, pedir perdão e não voltar a fazer mais aquilo. E Paulo também, a gente pode ver na vida de Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus, teve um encontro ali com Jesus. E ele começou a pregar, fez muitas viagens missionárias, mas Paulo ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então você vê, um cara como Paulo, que teve experiências assim, arrebatadoras com Deus, e que vivia pregando o evangelho, ele tinha tentações.
e ele caía em tentações. Quem né? somos nós? Quem né? somos nós? Então, o segredo que eu deixo aqui, a chave que eu posso deixar aqui é: se você caiu, vá para os pés do Senhor. E outra coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu falo direto para os meninos lá no trabalho, os meninos: Murilo, mas não é pecado para tu ir, vamos dizer, a festa da lavoura vai ter em Calçado. Não é pecado eu ir para a festa. Mas eu não vou, por quê? Porque eu sei quais são os meus pontos fracos. Eu sei o que vai estar diante de mim. Então, eu preciso fazer a minha parte para me distanciar o máximo possível de tentações que podem me fazer cair. E aí, quando eu caio, aí eu vou estar manchando o testemunho, eu vou estar manchando a minha reputação, e aquilo que eu falo não vai ter o poder de transformar nada na vida das pessoas, porque eu estou falando de uma coisa que eu não estou vivendo. Então, eu quero viver de fato aquilo que eu falo. Então, é se afastar de tentações. Não ande naquela linhazinha ali: eu vou até aqui eu não peco não. Não, se afaste o máximo que você puder do pecado, porque a Bíblia diz claramente que a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne não. Então, se você for brincar com a sua carne, que são as suas vontades, os seus desejos, você vai cair. E eu tento me afastar ao máximo, então. Com isso que você está falando aí, a gente consegue enxergar, ver assim, o quanto você é sábio, né? Porque para a pessoa ter realmente esse discernimento, dizer, como você falou aí, disse: não, eu não vou porque eu sei qual é o meu ponto fraco. Não entra muito a questão do autoconhecimento também, Isso né? vem da sabedoria, porque Exato. Uma vez eu escutei do nosso sócio aqui do podcast, não participou, que inteligência é diferente de sabedoria. Quem sabe quem é isso aí? Quem sabe quem é isso? Velho. Ele me disse essa Aqui é uma só vez pérola, que eu fico a cara mexendo no dia. Porra, que é isso? É isso mesmo. Inteligência é diferente de sabedoria. Com certeza. Tem mais pergunta? Tem. Oxa, Aí meu sim, amigo, aqui a gente puxa eu até gosto de 1h da responder. manhã, Eita. pegado. O Ítalo tá com fome ali. O bichinho tá triste mesmo. Vem Vamos lá. pra cá, Ítalo, conversar um pouquinho. Já? Tu já pediu? Aí sim. Tu pediu lá, foi? Eu nem pedi isso pra mim. Vamos lá. E nem pra Tá mim. vendo, bicho? Aí sim, eu pago. Aí... Ah, não, se ele vai pagar, até eu vou sair da dieta hoje. Acho que eu Desse tô querendo jeito. também, viu? Ei, mas tu pediu um pra mim mesmo, não? Como é que tu não pensa em mim, bicho? Não, eu vou até afastar a tentação aí. Pra ninguém escutar. Ó, a tentação aí. Ai, tá vendo aí? Não, então eu não, Olha o eu seu não vou ponto fazer isso fraco não, aí. senão eu não vou Ítalo, estar você é um sendo sábio. abençoado. É. Tá vendo? Ítalo tá levando a gente assim, ó. Eu tô indo no limite. Ele vai comer na minha frente, eu tô no limite. Na linha tênue. Eu tenho que me afastar disso. E aí, Emanuel, manda. Próxima. Bora. Qual foi a maior dificuldade enfrentada durante o seu ministério? Eita. Nossa senhora. Boa pergunta. Me fez pensar agora. Quer passar pra Qual próxima, foi? você volta? Não, deixa eu pensar rapidinho aqui. Cara, eu acho que o desafio da caminhada cristã é justamente o dia a dia mesmo. É você manter a constância e você se afastar das tentações. Então, como é que eu faço para ter a constância? É todo dia ter contato com a palavra de Deus. Nem que seja um versículo. E nos dias que eu não quero, são esses dias que eu mais preciso. Então eu tento, inclusive, tudo volta aqui para o Pílulas de Poder, porque tem muito a ver com a minha vida. O Pílulas de Poder, além de querer ajudar outras pessoas, na minha cabeça era assim: poxa, eu vou criar alguma coisa para eu postar um versículo todo dia, para eu ter contato com esse versículo. Porque era um tempo que, apesar de eu ter voltado para os pés de Jesus, para viver essa realidade com ele, às vezes eu estava um pouco afastado lá em Caruaru dele. Não que eu estivesse pecando, mas eu estava afastado, frio. Então eu falei assim: eu preciso fazer alguma estratégia para eu ter contato com a palavra de Deus, pelo menos com um versículo por dia. E eu pensei: vou fazer um Instagram, todo dia quando eu for postar, eu vou ter que ler esse versículo, eu vou ter que pensar nesse versículo. Então eu fiz o Pílulas de Poder pensando nisso, para ter o contato com a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus vai nos lavando e vai nos aproximando dele cada vez mais. Massa. Nossa Já senhora. respondeu umas 3 perguntas aqui com só. Cara, Deixa eu ver aqui outro interessante. Eita. Postasse outro? Vou olhar agora. Olha aí, olha aí. Isso aí. Pressão. Opa, tem aqui. Oi, isso que tá tudo. Vamos lá. Eu Vai. tô tentando. Anne Gisele. De tudo. Anne Gisele mandou uma pergunta aqui. Conhece? Quem? Conhece? Eu pensei que tu ia perguntar se podia fazer a pergunta. Quem? Anne Gisele. Minha namorada. Ah, sim. Aí. Como... Manda um beijo pra Um ela. beijo, um beijo pra ela, então. Eu sei qual é a pergunta. Que forçado, cara. Eu sei qual é a Não pergunta. é assim. Como é que eu faço para converter meu namorado? Ei! Nossa Tá, senhora. puxa. Eu sou um homem de Deus, meu amigo. Eu sou um homem de Deus. Não sou como você, mas... Como saber o que estou vivendo
como saber que estou vivendo o destino que Deus preparou para mim. Boa, boa. Muita gente... Fui eu que dei essa cola a ela. Foi mesmo? Foi, Olha eu mandei aí. pra ela aqui, eles perguntaram, Murilo, pra eu não perguntar. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Murilo, qual é o meu propósito? Murilo, como eu sei o meu chamado? Deixa eu só complementar Vai, a outra complementa. pergunta que ela fez, também foi bem parecida. O propósito tem a ver comigo, com minhas conquistas, ou tem a ver com ajudar os outros? Boa, boa. É uma complementa a outra. É um combo, porque quando você está vivendo o seu propósito, independente da área, tá? Quando eu falo propósito aqui, eu quero bater muito nessa tecla, porque para quem está dentro da igreja, acha que é assim, só está servindo a Deus se você estiver dentro da igreja ou fazendo missões. Não. Então, quando você descobre o seu propósito, independente da área, seja na política, seja no entretenimento, seja no empreendedorismo, seja no mundo dos negócios, onde você estiver cumprindo o seu propósito, depois que você descobre, inclusive eu tenho até um e-book. Boa, pensei aqui, no final dessa live não, né? Vai ficar gravado. Mas ao pessoal, os primeiros 10 que vierem falar comigo no direct e estiver seguindo o MesaCast e o Pílulas de Poder, eu vou dar o meu e-book grátis. Né? Um e-book que fala justamente sobre isso. Identidade e propósito. Então, as primeiras 10 pessoas, após assistir essa live aqui que vai ficar gravada e seguir o MesaCast e o Pílulas de Poder, eu vou dar de presente aí esse e-book que está à venda, mas eu vou dar de graça. Ô, Murilo, mas então, tu pode fala dar um a pouquinho. gente também? Oi? Eu também tô Tu querendo, pode dar a viu? gente também? Posso, eu vou disponibilizar para Não vai você. ser os 10 não. Quando acabar a live, eu vou cobrar, viu? Tá certo, tá certo. É um e-book que é uma leitura muito gostosa de fazer, é muito rápido você ler ele, e fala um pouquinho sobre isso, identidade e propósito. A partir do momento que você tem a sua identidade restabelecida em Deus, porque, para fazer um plano de fundo aqui, nem todo mundo é filho de Deus, isso é polêmico, mas isso é verdade. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas. Deus quem criou a gente, nós somos criaturas, mas nem todo mundo é filho de Deus. A gente se torna filho de Deus a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus. João 1,12. A todos quanto o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, ele reestrutura ou reestabelece a sua identidade, aí fica muito mais fácil de você encontrar o seu propósito. Porque a partir do momento que você é filho de Deus e você começa a buscá-lo, ele vai mostrando, não é de uma vez, mas ele vai mostrando a cada passo que você dá para onde é que você tem que ir, para onde é que você não tem que ir e para onde é que você tem que ir. Então, você vai descobrir o seu propósito quando você tiver a sua identidade bem definida de filho ou de filha de Deus, e ele vai lhe mostrar se ele tem um chamado para você, como eu falei, no empreendedorismo, na política, no entretenimento, na educação, na saúde, onde for, você pode fazer a diferença. E é ele quem vai lhe dizer. Muitas pessoas vão me perguntar qual o meu propósito, achando que eu posso, ou o pastor, ou o padre, dar uma solução. É muito íntimo isso, é muito pessoal. É você e Deus. É você e Deus. Porque durante muito tempo, eu quis viver um propósito que não era para mim. Eu quis viver um chamado que não era para mim. E eu quase entro numa depressão. Então, foi logo na volta ali da viagem do Equador, muitas pressões, muitas coisas, muita cobrança, e eu estava indo ali meio que no automático, e não era aquele chamado que Deus tinha para mim. Deus tem um chamado específico, e quando você quer viver o chamado e o propósito de outra pessoa, não cabe em você. É como um sapato que você quer colocar no seu pé, que não é o seu número. Vai ficar apertando, vai fazer calo, vai fazer doer, e não é para você. Então você tem que buscar o seu propósito em Deus. Não é nas pessoas, e o seu propósito é bem diferente daquilo que outras pessoas estão vivendo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai estar quebrando cabeça. É isso. Esqueci o que eu ia falar. Tem mais perguntas? Eu quero complementar o que ele falou aí. Não, meu amigo, eu ia pedir uma salva de palmas a esse cara agora, porque... Mas nós dá. Não, ele merece, Que é isso. Glória a Deus. Só complementando o que tu falou, porque assim, eu acabei vivendo essa questão de propósito dentro de casa, digamos assim. Meu pai, ele sempre foi muito da igreja. Desde que eu me entendo por gente que ele é muito ligado à igreja. E chegou um certo ponto onde ele vivia 24 horas lá dentro, certo? Às vezes ele deixava até de trabalhar para viver dentro da igreja. E chegou um ponto que ele entrou em depressão. Eu falo isso sem medo nenhum. E ele, por ser muito da igreja, ele falava pra gente que perguntava muito a Deus o porquê. Porque ele era muito da igreja, ele fazia tudo ali dentro da igreja, deixava de fazer tudo para poder prestar assim, seu serviço, sua evangelização ali. E não entendia o porquê dele estar passando por aquilo tudo. E teve
o rolê todinho, aquela resenha todinha. E depois que ele começou a fazer acompanhamento com psicólogo, tal, até da igreja mesmo, Sim. ela, por incrível que pareça, eu nunca pensei que uma psicóloga ia pedir isso de uma Sim. pessoa, da igreja, ainda mais ela. Se afasta um pouco e cuida da tua família, Isso. cuida do teu trabalho, que você vai ver as coisas começarem a se encaixar. E aí ele contou isso pra gente, sabe? Depois, assim, que às vezes você quer tanto aquilo ali, ele viver tanto ali na igreja, só que Isso. o propósito dele era outro. Ele Isso. tava, digamos assim, sendo falho numa parte pra tentar viver um propósito que talvez não era pra ele. Isso. Entendeu? Isso é muito importante, porque eu também vivi isso. Eu estava tentando viver uma coisa que não era o meu chamado, era o de outra pessoa, e eu estava ali no automático, e eu quase entro numa depressão. Aquele meu amigo que me chamou para ir para Campina Grande, foi ele que me tirou disso. Ele me ligou e disse: Murilo, você não está percebendo, mas está acontecendo isso e aquilo. E aí foi quando eu vi, disse: eu preciso tirar um tempo para mim. E aí me afastei também. Me afastei de todas as atividades da igreja, de todas as missões, de tudo aquilo que eu estava envolvido, e tirei tipo um sabático, né? Passei um longo período ali, sem pregar, sem ir para missões, sem participar do louvor, sem fazer nada. Um tempo para mim e Deus. E foi quando eu vi que às vezes você está fazendo as coisas de Deus, mas Ele não pediu para fazer aquilo. Às vezes você está até fazendo a coisa certa, mas não é para você estar fazendo aquilo. E outra coisa que eu aprendi é que Jesus, Ele nunca põe fardo, Ele tira. Então, se tornou um fardo, talvez seja a hora de você perguntar: Deus, é isso que é para mim estar fazendo? Porque quando se torna um fardo, talvez Deus não queira que você esteja fazendo aquilo, seja para outra pessoa. Então a gente precisa ter esse discernimento e saber que o que vem de Deus traz paz, traz alegria, traz ânimo. E aí quando eu descobri isso, eu vi: poxa, Deus tem um chamado específico para cada pessoa. O chamado de Igor é diferente do meu, o chamado de Emanuel é diferente do meu, o chamado de Cleito é diferente do meu. Então cada pessoa tem que descobrir o seu chamado específico para não cair nessa de entrar em uma depressão. E é terrível, viu? A depressão quando você está dentro desse meio. Tanto para você quanto para todo mundo que tá ao redor. Isso, exatamente. É devastador. Sem palavras. Nada a declarar. Sem palavras, sem palavras. Opa! Aí, Tu tem uma pergunta? Cheio pra cá, Cleito tem uma cheguei. pergunta. Eu saio, mano. Não. Cleito parece muito com um cara daqui de Lajeado, Jefferson, parece muito com o Jefferson, daqui de Lajeado. Eu sei quem é. Quem é Um Jefferson? galeguinho. É, Ele foi meu professor de crisma. sim, parece muito com o Jefferson. Ah, Eu não sim, sei nem já se é. foi- Eu já sei nem foi se é meu professor. família dele. Não, mas ele já foi um professor de crisma também. Parece muito contigo. Quer dizer, parece no tempo que eu conheci ele, não sei como ele tá hoje. Todo mundo. E é. Já sei, ele crismou todo mundo. Tá vendo aí? mundo. Aí, lembrei bem de Jefferson. Você vai fazer a viagem para Israel. Sim. Eu vi você postando bastante. Como vai ser essa tua viagem? Boa. Vê que interessante. Essa viagem, eu já sonho com essa viagem para Israel desde 2017. Na verdade, desde sempre eu vejo minha mãe falar em Israel, quando ela se converteu ali, quando ela veio para esse meio cristão evangélico, ela sempre falava de Israel. Orar pela paz em Jerusalém, orar por Israel, mas eu nunca dei importância. Mas aquilo ficou, né? A semente ficou no meu coração. Em 2017 eu tive contato com uma pessoa muito especial que começou a me falar mais sobre Israel. E aí ela foi para Israel em 2017 e ela trouxe alguns presentes para mim, que eu digo que são presentes proféticos, que ativaram um sonho no meu coração. E a partir dali eu comecei a orar sobre essa viagem. Comecei a orar por Israel, comecei a orar pelos judeus, porque é até uma dica aqui que eu deixo para vocês, tá? Em Gênesis 12, 3, fala do chamado de Abraão. E Abraão é o pai da nação de Israel. E aí quando Deus chama Abraão, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele está falando a respeito do povo que viria dele, que é o povo de Israel. Então quando você olha para os países que se posicionam contra Israel, são países devastados, que vivem em guerra, que vivem em conflito. Quando você olha para os países que se posicionam a favor de Israel, você vê prosperidade, você vê saúde, porque é uma bênção que Deus declarou lá em Gênesis. Então você vê por que Estados Unidos é uma potência, porque desde sempre eles apoiaram a causa de Israel. O Brasil agora, com esse governo, tem apoiado Israel. Antes não, apoiavam ali o mundo árabe, que sempre está tentando destruir o Israel. Então, a partir do momento que você se posiciona a favor de Israel, você começa a ver muitas coisas acontecerem em seu favor, porque é uma nação muito especial para Deus, né? Tem até um versículo que eu estava vendo esses dias, estudando para essa viagem, que Deus diz que de todas as nações ali, Ele escolheu Israel. Ele escolheu Jerusalém para estabelecer o templo dele. Então, Deus tem algo especial com aquele povo. Então, a partir do momento que você abençoa esse povo, Deus também abençoa você. Mas voltando. E aí, no início,
do ano, desde 2017 eu oro por essa viagem, oro pelos judeus, oro por Israel. E aí, no início do ano, eu fiz uma mentoria coletiva. E aí, nessa mentoria, surgiu a vontade das pessoas irem para uma viagem missionária. E aí, logo, eu contatei uma amiga minha de Belo Horizonte, que tem uma agência de viagens, e falei, Carol, me ajuda a montar uma viagem missionária aqui no Brasil mesmo. Me ajuda a montar uma viagem missionária aqui para o Brasil, que eu quero levar os meus mentorados para ter essa experiência de a gente pregar, passar um tempo, 3 dias, um final de semana, um feriado, pregando a palavra de Deus. E aí, Carol, tá bom, vou montar uma viagem. E aí a gente começou a ver alguns destinos, ela falou, só que eu sei que tu tem um sonho de ir para Israel e eu acabei de receber uma proposta de viagem para Israel e Madrid. Tem interesse de ver essa viagem? Tenho, Israel, estou orando faz muito tempo e quem sabe, né? E aí a gente orou ali e aí ela começou a mandar, né? Olha, o roteiro é esse, aquele. Aí eu trouxe para os meus mentorados. Eu falei com o Carol sobre a viagem missionária, inclusive ainda está de pé, tá, gente? Um dos meus sonhos é fazer uma viagem missionária com o Pílulas de Poder e com as pessoas que querem ir comigo pelo Pílulas de Poder. E aí, quando eu voltei para os mentorados, eu falei, fui falar com o Carol do viagem missionária, está de pé, mas ela falou de uma viagem para Israel. Vocês têm interesse? E aí, muitas pessoas ali tinham interesse. E aí, aquilo ativou ainda mais o meu sonho. Aí eu voltei para Carol, vamos orar mais sobre isso. E a gente teve algumas reuniões, oramos, e aí Deus foi abrindo os caminhos e ela falou, vamos fazer a caravana do Pílulas. Então você vai aí movimentar o Pílulas de Poder e as pessoas que quiserem ir com você, além dos mentorados, a gente abre aí. E aí a gente começou. Só que o roteiro era Israel e Madrid. Eu queria muito ir na Espanha, em Madrid, mas não tinha nada a ver com a Bíblia, vamos dizer assim. Eu falei, Carol, tem como a gente mudar esse roteiro? Tem, você quem diz. Eu falei, eu quero Egito e Israel. Porque tem a ver, né? O Egito é onde o povo de Israel passou muito tempo, no deserto, onde Moisés ele teve ali no Monte Sinai, recebeu as tábuas ali dos mandamentos. E aí ela montou esse roteiro específico, Egito e Israel. E aí eu postei lá no Pílulas, muita gente procurou ela. E aí nessa caminhada aí de alguns meses, divulgando essa viagem, divulgando essa caravana, a gente ganhou aí alguns plus, que eu digo assim, que foi Deus mesmo, né? Com tudo assim, já organizado, a gente ganhou mais 2 dias em Istambul, free, na Turquia. Então, no final da viagem, a gente vai ficar mais 2 dias na Turquia, free, assim, não teve aumento nenhum para o início da viagem. E vai ser um roteiro totalmente assim profético, né? Saindo do Egito, que era o deserto onde o povo de Israel vagou ali por muito tempo, onde Moisés recebeu as tábuas, e subindo para a terra prometida, né? Que é Israel, a terra que mana leite e mel, e que Jesus já veio ali, morreu, ressuscitou, e que a Bíblia diz que ele vai voltar por lá. Então, amém. É muito maravilhoso. Imagina, você pisar nos lugares onde ele já foi e onde ele vai voltar. Tem até um lance de uma Porta Dourada, né? Lá em Israel. Isso, a Porta Dourada. É um dos lugares que eu mais quero ir. Porque essa Porta Dourada, as profecias bíblicas dizem que é por onde ele vai entrar. Ele entrou por essa porta no jumentinho, na entrada triunfal ali, onde a gente comemora a Páscoa e tal, a paixão de Cristo. E a Bíblia diz que ele vai voltar por essa porta, é um dos portões. Jerusalém é uma cidade murada, vamos dizer assim, e tem vários portões. E esse portão é o portão dourado, que a profecia diz que ele vai voltar por ali. Então, vamos dizer assim, os árabes, sabendo dessa profecia e querendo impedir de alguma forma que essa profecia acontecesse, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram trancar essa porta com concreto. Fecharam. Trancada, né? Fecharam essa porta com concreto, porque eles não, por aqui, se esse cara vier, se é que ele vem, ele não vai entrar por aqui. Tentando impedir a profecia. E também tem um cemitério muçulmano na frente dessa porta, porque tem essa questão de você não poder chegar perto de cemitério, ser impuro, tem toda essa questão, porque eles acham, não, o Messias não vai vir por aqui. Tem um cemitério e tem a porta trancada. Mas o que é uma porta trancada para um Deus que é todo poderoso, né? Que pode abrir todas as portas, que abre porta onde não tem porta, que fecha porta, enfim. Então, assim, é muito interessante e eu estou com expectativa alta. Daqui a 3 dias estaremos embarcando e, para a glória de Deus, está dando tudo certo. Eu quero ver uma foto sua lá na porta, viu? Eu vou tentar. Leva uma bandeira do Brasil, viu? Vou levar uma bandeira do Brasil. Certeza que todo mundo aqui vai estar acompanhando toda essa tua trajetória, que com certeza vai ser maravilhoso. Isso aí, pessoal, vou fazer vlogs, tá? Nossa Senhora! Vou fazer vlogs da viagem. Tô tentando, né? Vou tentar, na verdade, fazer diários de viagem. Então, vou postar ali um pouquinho o que está acontecendo na viagem e para que vocês todos participem. E 2023, 2024,
Estou planejando outras caravanas, então quem tem interesse, eu vou lançar um link que vai ser a lista de espera. Para quem quiser ir e receber as informações e as novidades, nesse link, nos stories, na viagem eu vou postar, vocês vão ter acesso a tudo isso. Show, show, show. Maravilha. Muito bom, meu irmão. E aí? E aí, vamos. Pra finalizar, né? Se você tiver algum versículo, Bíblia, alguma frase pra deixar aí pro pessoal que vai ficar assistindo, a hora agora é essa. Eita, Simbora. glória. Já tá no ponto, Ele eu só tô tava ligado. esperando que pedisse. Eu só tava esperando a deixa. Levantou, eu vou cortar, bis. Como a gente não faz nada sem antes orar, né? Antes de vir para cá eu tava no meu momento com Deus. Aquele momento que eu digo que tem que ter um momento diário, eu tava no meu momento com Deus e veio muito na minha mente sobre ansiedade, sabe? Eu não sei com quem Deus quer falar, talvez não seja nenhum de vocês, mas seja alguém que vai assistir essa live, mas veio muito forte no meu coração uma impressão no Espírito sobre ansiedade. Então talvez alguém que vai assistir, ou talvez algum de vocês que estejam aqui, estejam ansiosos ou ansioso com alguma coisa. E aí, eu pensando sobre ansiedade, eu até postei um vídeo, né, que ansiedade vem de uma palavra grega que significa mente dividida. É quando você está ou preso no passado, né, tem muita gente que vive preso no passado, como se fosse um peso que segurasse a pessoa e impedisse da pessoa avançar. E existem pessoas que estão muito preocupadas com o futuro, sabe? E aí eu quero deixar uma palavra aqui para vocês que está em Lucas, no capítulo 12. E eu vou ler alguns versículos e para quem estiver ansioso, se agarra nessa palavra, porque vocês vão ver aqui o que é que Jesus fala e é poderoso. A palavra tem poder e diz assim, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, ou os passarinhos, eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. E aí vejam o versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer da sua vida? Ninguém pode acrescentar 1 hora sequer da sua vida, né? E ele pergunta, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, é uma planta muito bonita. Inclusive é um dos meus apelidos, lírio. Eu tinha uma colega que me chamava de lírio, por causa de Murilo. E aí, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Ou seja, eles não estão trabalhando nem estão fazendo roupa para eles. Mas, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, que foi um dos poderosos reis de Israel, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, uma dessas plantinhas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam. E aí o 31, busquem, pois, o reino de Deus e essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm de esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O que eu quero dizer aqui é que Jesus está dizendo muito claramente. Ele deu 2 exemplos aqui, né? Ele falou dos corvos, que são os passarinhos, que eles não plantam e eles nem colhem. No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Eles sempre têm o que comer na natureza, Deus dá um jeito de alimentar eles. E Deus fala de uma planta chamada lírio, e ele diz, olhem para os lírios do campo. Eles também não tecem roupas, eles não fazem nada, mas, no entanto, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Então, por que é que vocês estão preocupados? Por que é que vocês estão preocupados, sabe? Se você tem sua vida, e se você está com sua vida entregue nas mãos do Senhor, por que tanta preocupação? Tá? Entregue o seu futuro nas mãos do Senhor e veja o que Ele vai fazer. Tem até um salmo que diz, é até um dos fixados lá do Pílula de Poder, os seus dias estão nas mãos do Senhor, ou em outras versões, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Então, para quem crê, pega essa palavra aí e manda essa ansiedade embora. Amém, amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Tem nem o que dizer não, meu amigo. Murilo, uma honra te trazer aqui no nosso humilde podcast.
quando a gente sentou para ver quem a gente poderia chamar para participar com a gente. Daí a gente pensou em várias pessoas e a gente disse, cara, mas a gente precisa de uma pessoa diferente do que a gente costumava trazer. Sim. Com pensamentos diferentes, com conversas diferentes até, né? Daí Igor indicou você. Daí a gente viu ali o Pílulas de Poder e a gente gostou bastante. A gente disse, caramba, vai ser bom. Realmente vai ser bom. Infelizmente a gente não conseguiu fazer ao vivo. Mas tá tudo gravado, a gente vai lançar amanhã 18 horas. Se Deus quiser. Amanhã às 18 horas. Então aí certamente você já vai estar assistindo já. Já são mais de 18 horas. Então a gente te agradece bastante por ter vindo até Lajedo esse horário para participar aqui com a gente. Então a gratidão é muito grande. E com certeza a gente vai continuar te acompanhando tanto nessa tua trajetória lá em Israel, quanto posteriormente, quando você estiver postando no Pílulas do Poder. Eu que agradeço, quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão a vocês pelo convite e eu agarrei essa boa oportunidade de estar aqui com vocês. E, gente, o presente de vocês tá valendo, tá? As pessoas que forem ao meu direct, as primeiras 10 pessoas que forem no meu direct e seguir o MesaCast e o Pílulas de Poder, vai ganhar o e-book 7 Pilares para uma Vida Plena. Então, vão lá e eu vou ter o prazer de dar para vocês esse presente. Que bom, que bom. Obrigado de verdade, Murilo, por ter participado Tamo aqui com a junto, sempre que gente. precisar, tamo aí. Valeu mesmo, velho. Quando os meninos falaram de alguém religioso assim, eu disse, porra, bicho, eu sei um cara que ele tem que vir. Ele não pode achar Você que não vem, errou, ele não, tem que vir. Acertando mesmo, viu? Eu não erro não, amigão. Eu não erro não. Eu só faço assim. Só Mas gratidão demais, Murilo. Muito obrigado, muito obrigado. Uma noite abençoada que a gente teve. Falou de muitas coisas que todo mundo acredita aqui que extraiu alguma coisa pra si, pra sua vida. Amém. Esse podcast eu tenho certeza que vai estourar. Muita gente vai assistir. E você é um cara abençoado. Amém. Você é um cara Glória a Deus. abençoado, um cara sábio, como eu citei aqui durante o podcast. E que Deus te abençoe e você prospere muito, muito, muito mais. Tamo junto e de lá de Israel eu vou orar por vocês. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até o final. Vai estar gravado, mas vocês vão estar assistindo, beleza? Pedir pra vocês, quem não conhece o Murilo, segue lá ele, Pílulas do Poder no Instagram. Conteúdo muito bom, de verdade. Tem muito a acrescentar na vida de todo mundo, de uma forma grandiosa. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Isso aí. Terminou?